Salve, salve, galera. Cybercast na área. Aqui quem vos fala é Aldo Alves. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Aldo. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, beleza. Quem que a gente recebe hoje no nosso episódio, Gabriel? Então, hoje a gente recebe Luiz Milagres, executivo com bagagem sólida em gestão de riscos cibernéticos e resiliência de tecnologia. Milagres, ele tem experiência prática ali no papel de CRO, certificações de liderança como CISP, e também atua como professor, palestrante, consultor e conselheiro. E atualmente está com um novo canal no YouTube, o @euLuizMilagres. Milagres, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, cara. Que bom grande... estar aqui com vocês. Muito feliz de revê-lo agora presencialmente. Que alegria, parabéns. E que estúdio bonito, hein? Que estúdio bonito. Aqui é bem bacana. Parabéns mesmo. Me fala um pouco do seu projeto do canal do YouTube, já? Canal do YouTube, vamos lá. Ele começa com uma iniciativa de dar luz aos empreendedores de tecnologia e cyber. E até mesmo aproximar o universo de digital dessa turma que está muito acostumado a fazer growth em feira, né? A conquistar cliente na feira, só tem feira, eu tenho que provocar reunião. Poxa, mas de todos que eu conheci até agora, sabe quantos tem rede social além do LinkedIn aberta? Chuta, Aldo. Poucos, imagino eu. Zero. Aberta. Ou seja, ele depende de um time, ele ou ela, ou eles dependem de um time de comercial para conquistar clientes. E fora, não, mas eu tenho a rede social institucional. Institucional é frio. CNPJ é frio. As pessoas compram de pessoas, negócios são sobre pessoas que contam boas histórias. Não, putz, eu sou tímido, eu sou um CEO mais dentro de casa. Então coloca um sócio ou uma sócia. E essa conversa, ela nasce como? Ela nasce desse canal. De dar luz e dar o protagonismo para uma galera que tem feito coisa muito legal há muito tempo. Mas que não aparece. Ah, mas eu conheço a empresa, mas você conhece a pessoa? Eu quero colocar o CPF à frente do business e não o CPF por trás do business. E qual é a melhor forma? Eu vou até o lugar e vamos bater um papo. E vamos conhecer o lugar. Qual é o script? Nenhum, mas é papo real. É como as coisas são. Né? Então, dá o lado não só humano, mas trazer à luz essa turma. E aproximar eles, gerar debate, gerar uma discussão. E literalmente, vamos ver o que dá. Né? Então, tem a conversa que eu falo online, tem a offline. E aí, outra coisa, né? A cabeça do empreendedor é diferente. Então, quando a gente se conecta, saem novas ideias. E tem alguém em casa, provavelmente, que está assim, putz, o que o Aldo falou, caraca, meu, ele encaixou exatamente a peça que estava faltando, eu vou fazer isso. Ou que o Gabriel, olha que ideia, agora como o Gabriel fez, caraca, ele pisou na bola ali, mas eu também estava pisando. Então, eu não preciso cometer o mesmo erro, eu cometo os meus novos erros. Isso não tem escola que ensina, que é a experiência do empreendedor. Então, a ideia é essa. Inicialmente é essa. O que vocês acham? O que eu ia perguntar é o seguinte. Eu acho que tem muito valor para quem é empreendedor pequeno, médio, e para o grande empreendedor. Qual que é a diferença em tamanho assim, de empresa, o cara que está numa empresa maior para uma cara que está numa empresa menor? Ótima pergunta. O cara da empresa maior, em geral, ele tem outras dores. E para ele chegar nesse maior, e aí você vê, o que é maior? É maior de gente, é maior de faturamento, é maior de tamanho de escritório? O que é o maior? E, em geral, as dores são diferentes e as dores desse cara grande podem ajudar até esse menor, que a gente está falando em ponto de vista de faturamento, só para a gente achar um critério, também tomar uma decisão. Eu quero isso para mim? Tem conversas que eu tive que o cara falou assim, hoje eu sou o único sócio. Por que você não expande? Porque eu não quero ter outros sócios. Então, ele já tomou uma decisão. Porque para você ter algo grande, não dá para você afunilar em uma ou duas pessoas. Você também tem que ter pares, sócios. Então, nesse momento, ele tomou uma decisão. E tá errado? Claro que não. Tá perfeito. E o cara grande, não, eu quero ser maior que aquele cara em faturamento. Então, tá bom. Ouvir ele vai te ajudar a cometer novos erros, não os mesmos. Exemplo. Um cara grande quer estar em feira. Ele gasta 6 dígitos ou mais para ter um stand em uma feira. Sim. Eu sempre questiono qual é o retorno disso em 2026. Já teve mais, eu questiono. Não estou falando que está errado, tá, turma? Não está errado. Eu só questiono. Até pelo que a gente vê nas feiras. E o menor? O menor não tem 6 dígitos para colocar no stand em feira. Qual é a opção? Mas eu também tenho um celular na mão. O que eu posso fazer com ele além de ficar vendo rede social dos outros? Ao invés de você ser consumidor de rede, o que eu não produzo para essa rede?
essa é o gatilho que eu talvez queira ajudar a ter. Então, o menor para o maior são as dores, perspectivas. O cara grande também não faz isso. Precisa? Não precisa? Eu acho que todos nós, em algum momento, estaremos. Quem quer fazer negócios. Sim. Né? E quem quer fazer negócios fora da rede, como é que você mostra o que você é capaz de fazer? Currículo? Eu acho pouco hoje em dia. Acho que a melhor forma é, vamos ver se o Gabriel se comunica bem? Você precisa ter uma entrevista, você coloca o Cybercast e manda para a pessoa. Aqui é um episódio com Milagres, assiste aí, se eu comunico bem ou não. Aí é a sua avaliação. O Aldo, Aldo, você é um bom comunicador? Pega um link de um episódio e manda. Você precisa provar? Tá aqui, público, para qualquer um avaliar, julgar, hatear, adorar, amar. É aqui que eu acho que é legal. E falta genuinidade, viu? Sim, falta autenticidade. Quando a gente conseguir colocar isso juntos, vai ser matéria-prima em meio a tanta artificialidade que a gente está vendo por aí. O que vocês acham? Com certeza. Aldo, você tem algum ponto? Não, eu acho perfeito. Eu acho que é uma oportunidade de a gente se conectar. Né? E o que você falou, né? Que às vezes o CNPJ é frio, né? E as pessoas são pessoas, né? Então, cria-se um relacionamento diferente, né? Então, acho que faz total sentido. Acho que vai dar certo. Vai dar bom. Tomara. Eu diria que até você é prova viva disso também. De sair, né? Eu não ia falar isso, né? Já que o Gabriel falou, eu sou prova disso. Já experimentei isso na prática. A gente discute algumas coisas nesse sentido com relação a isso. O que? De migrar para o digital? Qual parte? Não, por exemplo, a gente tem, de repente, uma marca. A marca pode parecer muito fria a princípio, né? E aí as pessoas te conhecem pela pessoa, né? Fulano de tal vinculado a tal marca, né? Falar fulano de tal marca e não tal marca vem antes do fulano. Da empresa, então, às né? vezes, isso acontece, né? Acontece com você. Muitas vezes sim. Isso é ótimo. Sabe por quê? Você tem a marca pessoal. Então, por exemplo, qual é o nome da minha empresa? Vocês sabem? Tá vendo? Não. E não precisa. Mas tem. Tem um nome, 4 letras. Tá no invite do e-mail. Tá no invite do e-mail. Só que qual que é o grande ponto? Vocês não chamaram a empresa. Não. Vocês chamaram o Milagres, chamou o Aldo. E que por acaso o Aldo tem uma empresa. Por acaso o Gabriel tem uma empresa. Eu acredito muito nisso. Muitos aí vão falar, isso não é escalável. Concordo, mas quem disse que a gente quer escalar? O dia que talvez tome uma decisão de escalar, a gente reavalia. Neste momento, eu ainda estou... Eu e você, nós, a gente está numa fase de trazer uma outra... pelo menos, um outro vetor para a conversa. É a pessoalidade. É a customização. Customização não é escalável mesmo. Só que ela é altamente bem paga e remunerada. Esses dias, vou fazer um parênteses rápido aqui. Vou pedir um produto. Chegou em casa um produto. A carta de agradecimento escrita à mão. Que coisa... Quantos anos você não... Ah, cara, escrita à mão, Aldo. Gabriel. Cara, que coisa... Eu olhei aquilo, tirei um print. Olha, marquei na minha rede, porque eu achei o máximo. Não sei se era a intenção da pessoa, se era ou se não era, tanto faz. Eu fiz questão. Customizado. Ah, mas quantas ele faz... Meu amigo, vocês não entenderam. Se você está questionando isso, vocês não entenderam, vocês não estão no timing de entender. Então tem a diferença do escalar e tem a diferença do customizar. Eu gosto dessa segunda opção. Não, maravilhoso. Acho que seu insight aí vai muito de encontro, né, do que a gente vê. Por exemplo, isso de customizar, de você ter o trabalho de escrever na mão, mostra que você teve um carinho, teve uma atenção a mais, porque hoje em dia você jogaria numa inteligência artificial, imprimiria e mandaria, né, um texto padrão. Agora de você realmente estar escrevendo com a tua letra, ter a marca da tua letra. Eu guardo certas coisas que eu acho que são altamente customizáveis à minha pessoa, né? Que eu recebo de presentes, a gente acaba guardando. Mas isso, com o tempo, está se perdendo, né? Uhum. E aí, o que a gente faz, então? Tudo é cíclico. Quase tudo é cíclico. Eu não gosto de usar palavras fortes com tudo, sempre, tal, mas nesse caso, observa. Como as coisas vão, elas deixam de ir, depois elas voltam. Voltam como vintage. Voltam como... dos anos 60. E aí volta a mesma coisa. Olha que interessante. Hoje, em um universo onde a gente está artificializando, e sou a favor, tá, gente? Sou contra, não. Mas o customizado vai se destacar. Vai. Fiz uma palestra lá na Sirena. Quando eu terminei, ela falou assim, pessoal, adoro o IA, mas esta palestra foi especialmente customizada e feita por mim para vocês.
Não tem nada de IA na apresentação e, obviamente, não na minha fala. Tem estudo por trás. Mas ela foi feita para vocês. O rosto das pessoas muda. Percebe? Em vez de ser aquele negócio, vamos chamar assim, padrão, muito flat. Não, isso foi para vocês, foi feita para vocês. Talvez ela nunca mais seja apresentada desta forma. E não vai ser. Nunca, igual não vai ser. Igual não vai ser. Alguma coisa eu vou puxar, alguém faz uma pergunta. Entendeu? Olha que legal. Se eu tô aqui e alguém me fala isso, eu me sinto especial. Mesmo que eu não agradeça, me bate um negócio, cara, que legal. De leve, no subconsciente. Pronto, é isso. Essa é a marca pessoal. E a sua relação como pessoa, como Milagres, você pode propiciar, de repente, uma pessoa sentir uma coisa em tal momento, por exemplo, tá um momento difícil ali, tá precisando, vamos dizer assim, de um suporte de segurança, um momento de crise, e de repente uma palavra sua, alguma coisa mais personalizada, que não é aquela coisa fria de uma empresa, um CNPJ grandão, e você chega, não, vamos fazer isso, eu te ofereço isso, eu posso fazer isso diferente para você, assim, assado. Putz, cara, gera uma conexão. É o Milagres. Porque eu confio no Milagres. É muito diferenciador, assim. A gente tem até um exemplo disso, que é a nossa página institucional do podcast. Ela é muito menos vista que os cortes que o Aldo publica no, tá vendo? No perfil dele. E por que você acha? Que o Cybercast, apesar da marca, o que está faltando aqui no logo, né? As pessoas vão ver o que falta aqui. Como logo, nada. Mas falta o calor que o Aldo talvez mostre no canal dele. No LinkedIn. No seu. No meu também. Então, quando você vê aqui, e não tem que ter mesmo uma representação tal, mas na prática, a humanização traz. É muito difícil uma marca alcançar o desejo que uma Ferrari alcançou, apesar das besteiras que fez recentemente aí com esse carro aí. Mas fora essa parte, é muito difícil você chegar nesse patamar que a marca provoca um desejo muito forte. E ela sozinha, por mais às vezes besteiras que elas fazem, ela ainda mantém por muitos anos. É uma exceção à regra, não é a regra. A regra, em geral, é que as marcas sejam frias. Natural. Vou fazer uma pergunta... Não tem como não fazer essa pergunta. Você veio de um universo... Aliás, todos nós, né, estamos no universo de risco, cibersegurança, etc. Como que você... E isso é muito raro, a gente sabe que a maioria dos profissionais de cyber vão para uma linha muito mais especialista, né? E não generalista, assim. Qual foi o momento... Não queria usar o jargão, né? Quando virou a chavinha, né? O pessoal de podcast adora falar mas teve algum momento? Teve. Qual foi esse momento? Teve sim. Primeiro, já repararam que generalista manda em especialista? Já notaram isso? Sim. E o especialista não gosta disso. Mas ele também não quer ter outros recursos para alçar outros... Não é outros voos. É ter recursos para fazer outras coisas. Ou ter mais alcance com a especialidade dele. Que é algo que eu também quero muito ajudar. Quem quer ser ajudado. Então, você domina uma especialidade tremenda. Mas se ninguém entende isso, ela não tem valor. Né? E... Para mim foi exatamente quando eu morei fora do país que virou essa chave, como você disse, né? Porque eu estava realmente... Na época eu já era técnico e eu era muito péssimo, muito ruim com pessoas. E hoje ainda sou um aprendiz, eu falo. Mas quando eu saí do país, eu fui com a proposta de conhecer novos ares e novos negócios e não queria lidar com tecnologia. Então vendi laptop, vendi carro, vendi sofá... Peguei 3 meses de dólar em dólar canadense e fui, sabe ser o quê? Chuta aqui que eu fui ser. Garçom? Bartender. Sabe por que bartender? Porque o comunicar. se fica lidando com as pessoas, você tá ali, você tem que aguentar. E quer gente mais chata que bêbado? E bêbado de outro país? Então eu me coloquei numa situação de completo desconforto total de língua, cultura, profissão, porque na época eu já era líder técnico em uma Big Four. Então eu já vivia o glamour do pé direito alto, cheio de mármore. Sim. Isso brilha o olho, eu sei, porque... É glamour, eu falo que é glamuroso. Sim. E esse glamour, se você não ficar atento, ele te sequestra eternamente. Então eu não quero esse negócio. Eu preciso dar um 180. E aí eu fui pro Canadá. E você aí, se jogou literalmente na piscina fria, né? E vou ver qual é. Foi um sabático? Foi um sabático que não ia voltar mais, na real. Eu fui embora.
Eu tinha convicção que eu não voltaria mais naquele tinha momento. uma carreira já consolidada, Era só seguir a boiada. Tinha uma estrada já trilhada. E numa Big Four que talvez você tenha o que muitos jovens desejam, que é um plano de carreira, alguma coisa, né? Não, Um plano de carreira, um Sim. salário ruim, mas muito conhecimento. Muito E eu, para mim, na época, não é isso. Eu tenho, ainda bem até hoje, eu nunca mais tomei decisão por dinheiro depois dos 17 anos. Porque quando eu tomei decisão por dinheiro, eu me lasquei. Nunca mais eu tomei decisão por grana. Eu vou porque tem uma... Cara, ó, jovem, fique esperto com isso. Porque decisão por grana ela é muito curto prazo e te faz perder imediatamente a visão do médio do longo prazo e long game, vamos chamar assim, que é onde as coisas realmente vão ter efeito. Tem coisas que eu, hoje, 20 anos depois, eu estou sentindo o efeito da decisão que eu tomei quando eu fui para o Canadá. Canadá, eu fui, era 13, 14, 15. Estamos em 2026. Então, hoje eu ainda uso muita coisa do que eu vi lá. Aqui, eu tô falando disso agora. Então, ali foi a virada de jogo. Só que tem uma conta, eu voltei. Eu não fiquei lá. 2 anos depois eu voltei. Por que você voltou? Porque onde que eu poderia aplicar o que eu estava aprendendo? No lugar que tem um monte de problema e está atrasado. Aqui é um terreno fértil de oportunidade para um empreendedor ou para alguém que... E de novo, pessoal, empreendedor, fazer um parênteses, não é o cara que abre empresas, pode empreender sendo CLT, cara. No seu negócio, tem uma nova ideia, tem um problema, você tem na veia de querer resolver aquele problema. Eu gosto de problemas porque eu dou solução a eles. Isso é empreender, é o intraempreendedorismo. Né? Depois daquilo, mas ninguém valoriza. Então você está pensando errado. O empreendedor está pensando na resolução do problema e se isso for monetizável no futuro, é uma outra coisa que você vai aprender a fazer. Mas o primeiro passo você pode dar onde você está. Não, eu não gosto de resolver problema, então continua onde você está. Né? Então lá, isso aconteceu e quando eu voltei outra pessoa. Quem me conheceu antes e quem viu depois, eu não percebia, mas era nítido. Lidar melhor com pessoas, lidar ainda assim com muitas dificuldades, porque, se eu me joguei, por que você não se joga? Esse pensamento é errado. Eu me joguei, não é você que tem que fazer a mesma coisa. Então eu voltei muito mais atento a detalhes. Tudo é uma oportunidade de negócio. Nós aqui estamos negociando com a galera que está nos assistindo. A questão é que as pessoas não sabem e não têm essa consciência, por isso que elas negociam mal. Então, ali nesse momento eu voltei com outra perspectiva. Eu voltei para a mesma Big Four, depois fui para outra, e aí toda a minha construção depois disso foi nessa linha de eu tenho que me capacitar em lugares que eu sou frágil, eu vou me pôr à prova sem medo de errar. Por exemplo, o canal do YouTube. Vocês são muito melhores do que eu em podcast, eu aprendo com vocês para depois ir lá fazer entrevista com alguém. Olha que legal. Então, aqui é onde eu falo que é a virada de chave. Estamos fazendo um negócio aqui, tempo por conhecimento, conhecimento por tempo, negociando todo o tempo, todo momento. Então, foi aí que eu virei essa chave, vamos dizer, 10 aninhos atrás. Você falou da sua experiência lá no Canadá. Você acha que a experiência como vendedor foi crucial para... Vendedor de bar, né? No bar, você disse? Porque antes disso eu era meio... Vamos dizer assim, sem técnica, vai. Por exemplo, eu tinha um critério, isso antes e depois. Eu não vendo o que eu não compraria. Eu não consigo. Se eu não acreditar, eu não consigo. Então, isso veio das Big Four, é assim e assim até hoje. Isso ajudava a ter autenticidade. Por exemplo, na Big Four, pós-Canadá, eu aboli levar PowerPoint para prospecção de cliente. Isso foi uma briga interna terrível, fugia dos padrões, nós temos que levar o PowerPoint. E o PowerPoint é bonito, é bem desenhado. Quem somos nós? Se eu tenho que apresentar quem somos nós, eu fiz um péssimo trabalho de me apresentar antes para ser chamado para essa reunião, porque eu tenho que me apresentar na hora. Eu vou consumir 15 minutos do tempo do meu cliente, né, do meu prospect, vamos chamar assim, para falar quem sou eu? Quem sou eu deveria estar na minha rede social. E ele... Milagres, que bom te ver, com você mesmo que eu queria falar. Vamos direto ao como eu consigo te ajudar. E aí, 2 ouvidos, feche a boca e escute. Eu sempre tinha um negócio que leve 2 canetas, né? Aqui não tem um quadro, mas se tivesse, leve 2 canetas de quadro branco que funciona, porque em cliente é normal não estar funcionando as que estão na mesa. Então leve as suas próprias e faça genuinamente como é que eu te ajudo. E fique quieto e escute.
E depois vamos desenhar junto alguma coisa com base nas nossas experiências, porque ele conhece mais do ambiente dele do que eu. Pronto. Isso é um caos na consultoria. Literalmente é o arquétipo de você estar servindo o cara, né? E é o arquétipo, um dos principais da liderança. E o pessoal não entende isso, né? Mas para você servir, você tem que escutar. E eu acho que isso dá muito certo, né? Eu acho que o pessoal se desvia, né? Porque às vezes acha que liderança não é servir, mas liderança é servir. E de certa forma você está servindo o seu cliente. Eu acho que na área da segurança a gente escapa um pouquinho disso e a gente esquece da figura do cliente, sabe? Completo. Eu tenho uma boa. A gente estava falando muito de levar para o cliente. Você falou sobre levar, escutar o cliente, etc. Qual a diferença de você lidar com esse cliente ou essa prospect, enfim, do que você liderar uma equipe técnica que vai entregar aquele serviço? Qual é a diferença? É. Total. Porque você tocou bem. Você vê como liderança servidora, bartender, olha como as coisas se cruzam. O bar é uma liderança. Você é o dono do bar. E aquelas pessoas são seus clientes. Mas e se o cara ultrapassar os limites? O que você faz? No Canadá, você chuta ele pra fora, chama a polícia. Lá é fácil. Você manda prender. Aqui não é assim. Não. Mas lá é. Porque se o cara sair bêbado do seu bar e bater o carro, você é corresponsável. Isso lá. Eles vão atrás de onde ele estava bebendo e quem serviu ele. Você vai junto. O contexto faz total diferença, né? Vamos dizer. E aí, respondendo a sua pergunta, então aqui é onde entra o servidor. Então, eu estou ajudando você a não se matar, irmão. E não me ferrar também, vamos pensar dessa forma. Com o time, eu aprendi, continuo aprendendo, você tem mais uma linha de guiar, influenciar e manter motivado a fazer aquilo que ele mesmo decidiu. É outra pegada. Muito complexo. Mais difícil. É, bem mais difícil. Por quê? Porque cada um tem um objetivo. E se a gente não entender qual é esse objetivo, eu vou generalizar. E generalizar você vai errar. É como se eu quisesse colocar... Eu tenho uma forma, todas são quadradinhos. Só que, você não é um quadradinho, você não é um quadradinho. Eu vou forçar, e quando eu forçar, vai gerar uma fricção desnecessária. E aí eu vou perder. E você também. Só que até compreender isso, eu falo que até hoje eu aprendo muito, e errei muito, e erro muito nesse ponto, porque é muito comum você, eventualmente, olhar os objetivos gerais e sacrificar os objetivos individuais das pessoas. Então, toda hora, às vezes, você tem que... Cara, volta, irmão, calma. E aí, peraí, não negligencia o objetivo geral, porque senão não vai ter time para sustentar. Então tem que ficar sempre balanceando isso. Conscientemente. Então, qual é o objetivo do time como um time e qual é o meu objetivo como líder? É te ver bem sucedido. Genuinamente. Tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, se eu vacilar no objetivo geral, eu não vou ter como bancar o time. E eu tenho que equilibrar isso. E eu tenho que te trazer para a consciência de que isso acontece. Só que às vezes você está num momento, você não tem esse propósito claro. Seja porque você é jovem, porque você não viveu, tem vários aspectos. Quem tem que se adaptar, você ou eu? O que você acha, como líder? Nesse caso? É. Os dois. Os dois. Só que a iniciativa, na minha visão, a iniciativa é do líder. Por quê? Porque tem mais experiência, ou deveria ter. Então, eu entendi sua geração. Deixa eu te apresentar um pouco da minha contexto e para onde a gente tem que ir. Porque se você remar ao contrário, o time todo perde. E aí no final do dia, sabe o que eu vou ter que fazer? Desligar alguém, cara. Eu não quero fazer isso. Pelo contrário, sabe o que eu quero? Eu quero te ver dando aula, eu quero te ver à frente do podcast, eu quero te ver voando melhor do que eu. Mas, se a gente não fizer isso junto hoje, neste momento, não vai ter médio prazo. Alguns capturam, outros falam, o problema é seu, não diretamente, mas inconscientemente, você é pago para isso. E aí, se eu tiver alguém que pense, se é pago para isso, quem errou? Eu também. Quem contratou? Você percebe? A gente tem que puxar a responsabilidade para nós. Então, se eu tenho alguém rebelde, quem contratou? Então, não é erro do cara, foi erro meu. Até porque, Milagres, acho que é semelhante a um time de futebol, por exemplo. Você é o técnico e em algum momento, por exemplo, você está numa final de campeonato, vamos fazer uma analogia. E o time tem que jogar, às vezes, pelo técnico, porque o técnico está naquela situação, cara, uma situação complicada, uma situação de crise, a situação não está boa, não é o momento da gente errar. Me ajuda, time. Vocês vão jogar, vamos jogar todo mundo pelo técnico, para o técnico não cair. Acontece muito isso no futebol e fazendo uma analogia para o time de segurança. Às vezes vai ter pessoa que vai falar, cara, isso é normal, mas aí vai trocar por outro
técnico que não elegeu aqueles caras para estar lá e vai herdar ou, de repente, reestruturar toda a área. Então, acontece muito disso. E as pessoas têm que entender, né? Que, por exemplo, elas têm que ter um propósito, têm que engajar pelo propósito. Mas tem líder que, às vezes, não faz isso, né? De falar o propósito, de explicar as missões, de não tornar aquilo transparente, os objetivos, né? Eu acho que falha nisso, né? E quem é jovem não tem essa noção. E isso aí eu vou dar a minha contribuição, porque a gente trabalhou junto. E na época ele era meu líder, no caso. Era liderado. E realmente, isso que você falou é um fato. Eu tinha 17, 18 anos, pô. Jovenzinho. Porra. Fazem Não, quase 10 anos já, pô. Peraí, ainda não. Fazem uns 9, 8 anos. E é 16, 17, 18? 9 anos aí. 9, quase 10 anos. Então já passou um certo tempo e assim, quando você tá começando ainda, você falou, né? 17, 18 anos, você entra num time e tal e é tudo muito novo, você não sabe como é estar num papel de liderança, você não sabe como é o lado de quem é o líder, né? E aí você fica, vamos dizer assim, às vezes você só vai entender depois, conforme você vai ficando mais velho, o do porquê algumas decisões foram tomadas. Acho que essa é a minha contribuição. Não, e perfeita a sua colocação. Mais do que isso você falou muito de propósito. É uma buzzword hoje em dia. Vamos trocar ela por intencionalidade? Qual a sua intenção em trabalhar lá aquela vez? Você tinha clareza? Eu quero trabalhar, minha intenção é essa. Tinha clareza? Seja honesto. Cara, eu não tinha clareza, eu tinha vontade. Vontade. Eu te falo, quando eu também comecei, eu não tinha ideia. Eu era um trabalho. Tô falando, né? Sim. Eu tô falando da Big Four, no caso. Não, eu na sua idade. Na minha idade. No caso, você foi bem mais cedo do que eu. 4 anos depois eu tive a oportunidade de Big Four como você teve. Tá. Pensando na minha. Então, quando eu também entrei, eu tinha a mínima ideia. Era a vontade e pra mim, não sei se pra você também, era aquele vislumbre do mármore, do prédio. Era uma coisa... que no meu caso das circunstâncias era um pouco de salva-vidas, tá? Mas tá. Isso veio depois. Tá. Mas ali era um pouco do... qual a intenção de estar aqui? Era sobreviver. Ainda era isso. Depois... pra você foi um pouco diferente. Depois veio. Porque, pra você ter uma ideia, quando eu fui pra Big Four a primeira vez, eu tive que pesquisar o que a empresa fazia. Não tão inserido no mercado que eu tava. Isso pensando naquela idade, tá? 22 Você já tinha uns 22? Anos. E... Então não foi tanto eu quero, porque eu não tinha essa consciência. Agora, quando eu falo intenção, é muito diferente, que eu vou passar tanto tempo neste lugar porque eu quero capturar uma experiência X, porque com essa experiência eu vou fazer algo com isso, vou vender de outra forma, vou passar por essa empresa porque eu quero ir para outro país, ela é global, vai me ajudar. Você vê, olha como a intenção muda. Então eu tenho uma estratégia. Mas essa consciência, você com 18, 19, 20, você não tem. É isso que eu tô te falando, não tem. Então isso. Quem que pode ajudar com isso? A gente num podcast. A gente numa posição de liderança, você que está aí com uma posição de liderança. Mas eu lidero... Ninguém. Lidera sim você mesmo. Você lidera você mesmo, pelo menos. Se você não lidera você mesmo, então aí realmente temos um problema mais sério. Do tipo, eu não me controlo. Caramba, aí o problema é outro. Mas você pelo menos lidera você mesmo. Então, liderando ou liderados, você tem a oportunidade de trazer. A pessoa vai aceitar, aí está fora do seu controle, se ela vai aceitar, se ela vai conseguir. Mas tente de diferentes maneiras trazer. Poxa, por que você está aqui? Essa pergunta é muito simples. Por que você está trabalhando aqui hoje? Você vai ver que vai vir alguma coisa. Dessa alguma coisa você já trabalha. Então, legal. Qual é a sua estratégia com isso? Não tenho nenhuma. Vamos montar? É o genuíno PDI. Não é o PDI do RH que você tem que preencher. Não, é o nosso. Que você leva para onde você for. Qual que é isso? Vamos desenvolver para você ir para esse lugar que você quer. Não é onde eu quero te levar. É onde você quer. Onde quer? Que lugar é esse? Você vai ver que é um trabalho muito legal. Isso, para mim, é o trabalho do líder. Qual que é onde entra, e aí eu queria colocar isso, você, nos anos que você foi líder, onde você identificava a ambição de alguém ou não, e quanto isso é importante? Primeiro, muito, mas a ausência de ambição, às vezes, é também a sobrevivência.
Então, só saber perceber. E eu identificava pelas histórias. Vou dar um exemplo. Pergunta, não sei se naquela você vai lembrar, mas uma pergunta que eu fazia era: quanto tempo de experiência você tem? Sim, fazia. Lembra? Sim. E qual é a resposta imediata que a pessoa tende a dar, principalmente naquela época? Anos de experiência. Ou ainda não tenho. Ou ainda não tenho, exato. E aí, mas olha que interessante. Se atenta à pergunta: quanto tempo de experiência você tem? Você não falou profissional. Nem profissional. E você, com 18 anos, 18, tem 18 anos de experiência na Terra. Você sabe que se você colocar o dedo na tomada dá choque. Alguma coisa eu sabia. Alguma coisa você aprendeu, pô. Não aprendeu? Claro. Você não nasceu da alface. Não, pô. Então, legal. A próxima pergunta é: então me conta uma história. Me conta uma história. Qual que você quiser. Aqui você quiser. Você tem 18 anos aqui pesando nesse troço que a gente pisa. Meu irmão, me conta uma história, cacete. E isso é uma situação completamente inesperada. Ah, com certeza. Eu sei porque eu estive nesse lugar e... Tá vendo? Então, entendeu? Então, me conta uma história. Pô, não é possível. O que você ficou fazendo 18 anos, 20 anos, irmão? Aí, pegou. E aí tinha gente, sim, como você, que saía do outro lado. De uma forma ou de outra. Ou pelo menos fazia um negócio que eu valorizo demais. Tentava ao máximo. E é nítido quando a pessoa... Não tá bom, mas ela tá tentando. Ela tá tentando e não tá conseguindo sair. Mas, cara, ela... E essa atitude, pra mim era o que mais importava. Se você tá tentando, então tá, se eu juntar o guia na frente, você vai tentar e vai... Agora, fica ali, pô, uma história? Vou contar uma história. Meu pai me mandou uma vez, isso é real, tá? Meu pai me mandou pra San Diego porque eu tava fazendo muita bagunça. E, cara, foi difícil, viu? Foi difícil. Foi difícil por quê? Eu morei fora do país, associei ao que eu vivi. Por quê? Cara, tinha que arrumar minha cama, irmão. Eu saía do quarto, voltava, ela tava lá, bagunçada. E o café, então, que não tinha? Eu tinha que sair no mercado. Você já viu como é um mercado em San Diego? Mano, então aqui, o que você já aprende? Você escutou. E eu respeito todas as histórias. Não tem certo ou errado. Mas vocês perceberam a reação? Era uma história frágil, que mostra uma pessoa frágil. E que não... E aí pode ser uma decisão. Eu quero pegar esse cara pra mostrar com a vida como é que ela é, ou não tô com tempo, eu não vou fazer isso, que foi o caso. Não dá. Até porque quem estava concorrendo com ele era um rapaz, eu lembro bem, da uma geração antes, depois da sua. Era um rapaz que a história dele é assim, vou te falar, cara, eu moro em tal lugar, então eu pego um ônibus, faço baldeação, aí eu pego o trem, faço baldeação em Osasco, chego aqui como eu tô hoje, então eu levanto tal hora. E aí eu vendo umas coisinhas para conseguir pagar a faculdade e peço ajuda. Então para eu estar aqui hoje, então tá difícil. Eu até não tenho, eu tô vendo as histórias, tá? Eu não tenho esse intelecto que a galera tem, mas é isso, é o que eu tenho para ofertar. Sabe o que ele tá ofertando ali? Resiliência. O moleque é cascudo, mano. Cascudo, mano. De novo, um é melhor que o outro? É o que você, como técnico, está buscando. Qual é a sua seleção? O moleque é cascudo. Ele pode até ter uma dificuldade de aprendizado por N razões, tal, mas, milhão, enche esse copo, vai lá. Ele vai. Aí depois você desafia, por que você encheu esse copo? Próxima vez pergunta. Porque você não é um cara que só faz task. Pergunta. Para você aprender o porquê e na próxima você antecipa. E aí você oferta um valor. Porque quando você antecipa, você oferta um valor adicional. Porra. Entendeu? E o moleque de San Diego? Eu pegar copo, tá maluco? Irmão, você quer fazer o quê? Nem arruma a cama, você sabe. Não dá tempo. Aí eu falo, tempo e valor. Faz sentido? Então você vê. Essa é assim que você percebe. Assim que você faz, na minha visão, uma boa solução. Você pode ser enganado? Com certeza. Tem gente casada há 200 anos e não conhece seu marido ou sua esposa. Então pode. Mas é uma forma. Pô, você vê, totalmente fora do padrão. Né? Mas ele falou de contar a história, mas no meu caso foi uma... Além de contar a história, ele colocou um computador na minha frente e falou assim, invade aí. Que era um processo seletivo de cyber, né? Para a área técnica. E não é assim, invade aí e fica 5 minutos invadindo. Não, é... Enquanto a gente conversa. Enquanto a gente conversa. Eu falei, porra, mas eu fiz. Não consegui adivinhar a senha lá, mas eu... Mas você viu o que ele falou que fez? Eu fiz. Eu tentei. Eu tentei.
aqui que ele ganhou. Ele queria ver até onde você iria, né? Na engenharia queria- social, não, é alguma atitude. coisa, atitude. Porque qual que é o ponto dessa... Eu lembro desse exercício, é bom. Você está com um laptop na sua frente. E é totalmente inesperado. Você já está um Inesperado. pouco nervoso. Você está esperando uma entrevista tradicional. Você está esperando normal. Às vezes você vai ter um choque, não, tô saindo, não é isso que eu quero, e deixa pra lá, já estourar. Imagine isso no cliente, de repente. Né? Ou Uma é. situação de Então, crise. aqui, o Gabriel, assim, e outra, não é? Tenta, e eu tô te aguardando, é tenta e conversa comigo Pressão, aqui. né? É, Sim. e aí? Foi isso aí. Não foi? Foi. Aí você fala assim, o que eu esperava dele? Que ele conseguisse? Boa sorte. Mas não é o que eu esperava. Não é o que eu Até esperava. porque eu não consegui, nesse exemplo aqui, É. né? Viu? Ele não conseguiu. Não era este. Pra ele era, mas pra nós não. Era saber o que ele faria. Porque com o cliente, é isso pra pior. Vocês sabem disso. É claro, é bem pior. Tá vendo? Só que ali o que é? Já começa dali a preparação. Então ali é a atitude do tipo, tá, manda ver, o que eu posso te ajudar? Tô tentando. Ó, mas olha pra mim, é que se eu olhar pra você, eu também... A gente pode revezar? Vamos negociando. Ó, poderia ser. Eu sei que é difícil um trainee fazer isso, mas poderia ser. Cara, posso? Faz a pergunta, quando você fizer eu te respondo e volto. Tudo bem? E vamos tentando. Esse é o ideal, mas para um menino jovem, qualquer um, não é o que você espera. Então já tá nervoso, tá sob pressão, e aí sob pressão o que ele revela? Mais da verdade, mais de quem é. Ele ou ela. Aí, ó, onde o Gabriel tá. Foi uma... Eu diria que não só eu, mas aquela leva, né, dos trainees da geração do que eu entrei, todos eles estão muito bem. Eu posso dizer com certeza, todos eles estão muito bem hoje. Então, não é... Percebe? É um exemplo. É bom? É ortodoxo? Não. O RH gostava? Não. RH era o primeiro, imagino que era o primeiro a não gostar. Não gostava. Mas é o que você falou. Olha onde a galera tá. Culpa minha? Não deles. Mas também seu time, vamos dizer assim, no dia a dia também, né? Era o time que daria pra largar, Cara, porque preparado. Posso te falar de consultoria. Aquela leva que o Gabriel tava, ele e toda aquela turma foi a melhor leva que a gente teve. Não, essa e a anterior, o pessoal que já estava lá também. Isso, verdade. Eu lembro, assim, acho que os 3 anos, exceto o último, que eu não lembro como é que foi, quando a gente começou a ir nas faculdades, que aí eu falei, eu quero ir na faculdade recrutar, lembra disso? Eu quero ir, porque é uma mania de querer pegar faculdade de marca. Eu ignorava a FATEC, você acredita? Eu vou na FATEC, na São Judas, na Unip, também vou no Mackenzie, não tem problema. São Judas, foram as 5 que a gente selecionou. FATEC, São Caetano, a gente chegou aí na FATEC de Ourinhos também. FATEC, São Judas, Unip, Mackenzie e FIAP. Então, alguma eu perdi aqui. Ourinhos. Ourinhos eu colocava em FATEC igual. FIAP. Tanto que aí por isso eu fui dar aula lá. Na FIAP. Porque eu queria lá, falar assim, turma, tem um negócio legal ali para vocês também, que se vocês tiverem condição, quero já o desejo de que a empresa existia para aquele tipo de profissional. Que era o profissional de cyber, o curioso, que tinha o técnico, mas tinha um quê ali. E tinha uma coisa que é legal, eu nunca mais vi isso em processo seletivo, era um CTF, tinha um CTF para selecionar os candidatos, só que o CTF ele não era... O que vinha no rodapé do CTF era o seguinte, você vai lembrar disso. Após, né, a resolução do CTF e tal, a segunda fase era você explicar aqueles desafios como se fosse para uma criança de 8 anos, alguma coisa assim. Então era não só, ele resolveu, o cara é racudão, beleza, tá bom, passou. Agora explica o que você fez. Aí é presencial. Aí foi presencial. Então foi um processo, esse processo foi fantástico. E quem fez o CTF? A turma anterior. Que não tinha, que passou por um processo diferente. Um pouco diferente. Esse do CTF foi muito bacana porque, primeiro, você pega o cara que não fez, alguém fez pra ele. Então, mentiroso, pronto, tá fora, tá fácil. Pega a atitude de novo. Pô, se você fez, explica, pô. Tá aqui, a reunião era essa, tá? E quem era a criança de 5 anos? É uma pessoa da RH, que não manja nada do nosso mundo técnico. Então tá aqui, ó, uma caneta, tudo bem, aqui um copo d'água. Você fez? Parabéns, meu animal. Quadro branco, como é que você fez? Que literalmente você estava sendo uma pessoa com uma visão ali nesse momento, Milagres. Que é o que a gente fala de falar com o negócio, de explicar para o negócio. Era isso que você estava já fazendo. Eu acho que assim, né? essa traduzir para o negócio, né? E esse processo todo. Perfeito. Eu acho que assim, esse processo todo, Aldo, que você comentou, cara, foi uma escola, né?
não só, acho que desde do dia 1, aliás, dia 1 antes da entrevista, né? Até o último dia, eu acho que tenho quase certeza que para todo mundo foi. Sim. Aquele período, aquele momento que a gente viveu, né? Em consultoria foi muito decisivo pra minha carreira, pra tua carreira, pra carreira de todo mundo que tava lá. Não foi tudo flores, a gente sabe disso, mas trouxe... E aí, falando, né? Me trouxe um aprendizado técnico? Sim, mas não foi só isso. Mas só percebeu depois, né? Só percebe depois. Tem coisas que você só consegue ver assim, o porquê aquilo foi tão importante só depois. Alguns anos depois, né? E outra, eu analisando a área de cibersegurança, né? Uma dica aí para quem é novo, molecão, tá começando agora, júnior, pleno, até sênior. De repente, você fala assim, eu vou trabalhar numa Big Four. Por exemplo, depois do Milagres, alguém poderia suceder o Milagres. Então, assim, a melhor maneira de você, em curto prazo, virar um gerente, às vezes um diretor, um associado, dentro de uma Big Four por causa do plano de carreira. Sim. Então, para depois eu sei, porque o Milagres depois teve empresas grandes, né? O Milagres foi para Porto, enfim, foi ser líder na Porto, outras empresas maiores. Então, ele já foi, mas ele fez esse movimento antes. Então, de repente, você estava lá, você poderia ter essa visão, vou sair pronto daqui. Eu vou acompanhar, tem o Milagres que está aqui, que é uma pessoa que vai deixar um legado, né? E vou pegar na mão dele, ele vai me subir, naturalmente ele vai sair. Essa consciência era importante. É que difícil ter. É difícil ter no momento. Mas do jovem, mas analisando hoje, né? Por exemplo, a gente fala, por exemplo, Big Four, aí tem uma prerrogativa que fala assim às vezes, você trabalha muito, mas o salário não é lá essas coisas. Mas o aprendizado que você passa ali, o que você cria casca ali nos clientes, é um aprendizado. Mas olha que legal. Realmente, mas você está buscando salário, você não manja nada, por que você quer dinheiro? Então, é o momento de investir o quê? Tempo, que quando a gente é jovem tem mais, para trocar por conhecimento, para depois eu pedir mais grana. Esse momento, olha como encaixa com o que você falou, e você falou muito bem. Isso é uma estratégia. Sim. Então, eu vou colar no Aldo, que é meu líder, sei lá que cargo tem, porque nesse momento eu não manjo nada. As certificações que você tirou foi no momento que você também estava na consultoria, que você tinha um suporte, de repente, vai lá, faz um curso, uma certificação. Porque hoje, para um cara pegar do bolso dele, né? Vamos dizer, hoje já é mais difícil as empresas bancarem, não sendo uma Big Four, né? Uma empresa voltada para isso. Então você tem que tirar uma grana. Lá estava mais fácil. Um ambiente favorável, os clientes pedindo aquilo, né? Os clientes pedindo, a empresa vai pagar. Então, de novo, você está trocando o quê? Tempo por experiência. De uma forma relativamente acelerada e intensa. Aí que vem as fricções, porque é intenso. Então, intenso é doloroso. Mais do que precisa? Aí cada um tem o seu, mas assim, por isso que talvez a galera não curta tanto. Tô ganhando mal e é doloroso pra caramba. Ué, quando a gente cresce, a gente não tem dor na perna? Dói, incomoda. E essa percepção, e olha que legal, só quem assiste o Cybercast vai pegar, porque essa percepção, se você está nessa situação, não só em Big Four, consultoria, ou em algum lugar que tem alguma referência como essa, como você falou, aproveita, cara. Aproveita, suga tudo que você puder. Se a empresa banca a certificação, faz. Se o líder que você tem é um cara legal, usa. Se ela paga, faz. Por quê? Para você, daqui a pouco, trocar essa experiência por dinheiro. É isso. Agora, quero trocar agora. Mas o que você manja? O que você troca de experiência? Nada. Então, não dá ainda. Tem que maturar o negócio. E experiência, de novo. Aí você fala assim, mas você falou dos 18 anos de experiência? Você pode vender 18 anos de experiência. O que você vai vender? Qual é a sua solução? É uma provocação mesmo. Tem problema? Pode. O que você resolve? Nada ainda. Então, voltamos à história. Porque tem, sim. Com 20 anos pode ter uma ideia fantástica. Claro, como tem cases de pessoas de 20, 18, pode. etc. que... Experiência não é idade. Experiência é experiência. É o que você viu, viveu. Né? Então, pode. Agora, se você ainda não conseguiu, então vai buscar experiência. Que é um método. Eu falei que eu fui bartender, né? Se eu fosse 5 anos de bartender, o que eu poderia fazer? Depois de 5 anos, além de servir no bar? Eu poderia ensinar outras pessoas que não têm essa experiência. Então, eu já poderia abrir uma escola. Online ou offline. 2 fontes de renda.
o bar e a escola que ensina os mais jovens as técnicas de fazer drink, servir as pessoas de uma forma genuína que permita você ganhar mais gorjetas. E você já voltou com o inglês também na bagagem? Eu tinha um pouquinho e voltei. Aí voltei bem. Voltei com inglês de bêbado. Mas na prática, olha como você criou dois. Então agora eu tenho 2 nichos de negócio. Eu posso ensinar e ainda executo a função primária. Depois eu ensino outros que vão virar professores. Aí eu posso ter uma escola. E pode virar minha fonte de renda e aí eu viro um empreendedor. Então se tudo der errado, ainda pode dar certo. Essa é uma forma de você pensar estrategicamente uma atividade. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu acabei de dar 3 caminhos da pedra. Eu como ali no dia, vai lá, começa a fazer drink na sua festinha e vê se rola. Tem paciência com as pessoas? Não. Então se desafia a ter. É fácil? Não. Eu, por exemplo, fui pro Canadá. Bar. Mas onde que eu fiz os primeiros serviços de bar? Aqui. Festa de casamento depois das Big Four. Eu ainda estava na empresa, mas à noite eu ia em festa de casamento para ganhar 60 conto a noite toda. Mas o objetivo não era o dinheiro, era o quê? Tempo por experiência, porque eu não tinha experiência. Então ficava lá. Loucura, né? Loucura. Milagres, queria deixar você numa saia justa, porque eu sei que você vai sair disso bem. Você fez uma afirmação a respeito de empreendedorismo. Eu queria te perguntar um cenário onde o cara é empreendedor serial, fundou uma empresa, né? O cara fundou uma empresa e ele tem essa ideia de repente ficar 5, 6 anos com uma empresa e rentabilizar ali. Ele não é um cara mantenedor, não é um gestor, não é um CEO, não é um presidente da empresa, é um empreendedor. Ele quer vender. Serial, ele quer vender a empresa. E você é o cara, o CISO, ou o gerente, ou o chief de segurança. E o cara, ele tem ali um apetite de risco muito alto. O cara chega, quando você senta para falar com ele sobre segurança, na mesa do board, o cara fala, cara, Milagres, meu apetite de risco é esse, cara, é alto. Como você faz para reverter essa situação, pensando que você é a liderança de cibersegurança, e como você faz do outro lado, que você tem a sua equipe com uma necessidade que talvez eles não tenham essa percepção. Como que você adequa? Porque você falou, né? Por exemplo, teve a história que você falou, cada lado cede um pouco para a gente chegar no extremo. Como que você faz esse jogo de virar isso, de mudar um pouco a cabeça do cara que está ali fazendo investimento, que tem um apetite de risco alto, que não está ali, pode vazar dado, pode acontecer o que for. Meu apetite é esse. O cara foi claro, o cara do negócio. Mas o pessoal da tua equipe, de repente, tem outra expectativa que você falou que tem que alinhar. Como você faria esse jogo? Como que você faz isso na prática? É explícito que o cara vai vender a empresa ou é algo possível? Ou ninguém sabe disso? Não, ninguém sabe e ninguém, vamos dizer assim, poderia saber, né? Vamos dizer assim. Não, apetite a risco alto não é um problema. Uma coisa que segurança, riscos, compliance e advogados precisam... Compliance também, acho que eu falei, precisa aprender a parar de fazer. A palavra não dá, você tem que tirar do seu... Não dá. Não pode, não dá. Tira isso, esquece. Tudo é possível. Até pular de paraquedas sem paraquedas é possível. Vocês sabiam disso? Uma vez. É possível. É só possível uma vez só. O apetite de risco é alto dele a esse ponto? Tá bom. Não é. Viver deve ser um critério que ele quer continuar. O que eu costumo fazer? Beleza, o apetite a risco alto. Pessoas não compram de quem elas não confiam. Como é que são as vendas? Porque se o apetite é alto e as pessoas começarem a perceber isso, elas vão começar a comprar menos. Credibilidade é uma primeira forma de vender. As pessoas se sentem seguras conosco. Não quero saber se tem o AFIS, todos os blás técnicos. As pessoas se sentem seguras relacionando com a gente. Então eu ia começar a construir um pitch de credibilidade, que é o que eu já faço hoje com os empreendedores que têm apetite alto. Então é o pitch de credibilidade, elas não compram de quem elas não confiam. E se você estiver vendendo hoje, talvez seja mais por sorte. E as pessoas que não estão comprando, que você nem sabe quem são, elas têm medo. Porque a gente transparece em segurança. Quer que eu prove? Então vamos fazer quantas pessoas abandonaram o carrinho, quantas pessoas desistiram do cadastro no onboard, quantas pessoas tiveram problemas nesse cadastro do onboard lá no canal. Vamos fazer um gráfico. Você vê, um gráfico não tem nada a ver com segurança. Eu vou começar a trabalhar a parte que eu tenho certeza que ele quer. Ele quer vender. Ele precisa faturar. Então, eu iria para cá. Estamos vendendo? A gente está vendendo bem pra caramba. Podia estar vendendo mais. Olha aqui quanta gente desistiu. Olha quando a gente parou no onboard. Mas por que esse onboard está ruim? Porque ele está inseguro.
Olha quanto tempo ele demora para preencher o cadastro, ele dá entra, para já o negócio fica ali, ó, 10 segundinhos. 10 segundos isso aqui é uma eternidade, amigo. Ele desistiu, foi pro concorrente, o concorrente vendeu para ele. Sabe por quê? Porque ele transparece credibilidade de cara. E a gente não. Quer pular de paraquedas sem paraquedas, a gente assume perder essas vendas. Beleza, este é o problema. Soluções. O que a gente pode fazer? A gente pode transmitir mais segurança com o cliente, melhorando o nosso gateway de APIs, que custa um investimento de X milhares ou X reais, vai dar mais velocidade, ele vai se sentir mais seguro. Os dados que a gente usa ali para guardar, a gente não usa para depois ficar prospectando, fazendo venda ativa, porque se incomoda, então ele compra uma vez, mas cliente nosso não é o que compra uma vez, é o que compra de novo, com recorrência. Este é o cliente. Comprou uma vez, não é seu cliente ainda. Olha como a fala é outra. E o cara pode falar, não me importo com nada disso. Então tá bom, então vamos lá. Então eu estou no lugar errado. Eu estou vendendo um valor para um lugar que não percebe isso. Então a decisão é, eu quero persistir ou eu vou para um lugar que isso tem que estar na mesa. Mas eu posso falar, raramente, com esta forma de ver, vai chegar nisso. Porque o cara vai perceber e vai querer solução para aquilo que ele precisa vender mais. Isso é indicador básico. Ele quer mais clientes. E se ele tiver lá no fundo querer vender, você compra carro sem freio? Não. Você compraria um carro sem freio? Então ele vai ter que deixar esse carro minimamente decente. Decência passa por também transmitir segurança para o investidor. Só que nesse caso ele não vai ver o carro de fora, ele vai fazer um M&A, ele vai fazer uma avaliação por dentro. É quase que o pré-compra do carro, né, que tem hoje em dia. Se ele vê que está inseguro e tal, ele pode até comprar por 1/4 do preço que você acha que vale. É isso que você quer? Não, tem que deixar a boneca bonita. Bonita por fora e por dentro. Se chegar nesse nível de conversa. Por fora e por dentro. Senão é só uma Ferrari sem motor. O que você quer fazer? Eu sempre vou dar o que você quer fazer. Eu quero vender pelo que vale. Vender pelo que vale não tá, hoje não está valendo o que você acha que vale. Então conversas assim. Então você vê, não falei nada de cyber, você notou? Você notou eu falar BitByte? Eu falei a língua que costumeiramente esse cara entenda. Ele entende de grana, P&L, que é o Profit and Loss, ou seja, o seu produto, entende de onboard, o cliente está comprando com recorrência, está feliz. Se as respostas forem mais ou menos, podia estar vendendo mais, não sei o quê, tem oportunidade. Tudo é oportunidade. Você vê, mas não falei que não dá. Dá. Quer manter assim? Dá também. Quer vender assim? Dá também. 1/5 do que você acha que vale. Que talvez não recupere nem o investimento que você fez. E aí, o que eu gosto, traga dados. Aqui eu não tenho dados, mas estou dando exemplo. Traga dados. Você fez um investimento de 1 milhão, você quer vender por 1,5 depois de 10 anos? Nossa senhora, o CDB lá no banquinho de 100% ao ano, eu daria mais que isso. Você vai dando cenários para ele. Cenários. Não tem um caminho e não tem não dá. Isso. Isso está impactando, essas são as opções, incluindo não fazer nada. Não fazer nada tem esse efeito. O cliente comprou uma vez, não comprou mais. Sabe quanto? 60% dos que compraram uma vez não compraram de novo. Por quê? Por que isso aconteceu? Ele vai perguntar por quê. Porque quando ele comprou a primeira vez, ele teve um péssimo pós-venda. Ele entrou no chat, e no nosso chat ele apresentou o nome de uma pessoa em vez de ser a dele. Uma falha de segurança. Mas você não falou falha de segurança. Em vez de aparecer Aldo, apareceu Gabriel. Ele não gostou disso, a gente entendeu que isso era um vazamento. Se sentiu inseguro, não falou nada e simplesmente desistiu do chat. Não abriu reclamação, não fez nada. Esse é o pior cliente que eu falo, que é o que desiste e não fala nada. Porque o que fala pra você é que ele ainda quer te ajudar. Sim. São raros. Você vê, nada de cyber. Nada do BitByte da essência. Eu falei de credibilidade, reputação, que faça vender mais. O que você acha? Não, achei brilhante. Fenomenal. Eu já, como eu acompanho você já há algum tempo, eu já tenho essa narrativa já na minha cabeça. Mas para você chegar até essa consciência demorou um pouco, né? Como foi isso? Demorou, mas veio a partir de eu ter voltado, ficado fora e voltado. Mas aí você fala assim, faltava o quê? Experiência, precisava experimentar coisas. E eu não nego, a segunda Big Four que a gente trabalhou, foi ali uma baita... Eu usei muito de laboratório. Você tem coisa pra caramba ali. Que o time podia não perceber, mas a galera percebia. Testar, você diz discurso. Abordagem, não só discurso, técnica mesmo. Vendas é técnica, vendas não é só. Então, é técnica. Isso que eu te falei, tira o PowerPoint e leva 2 canetas. Vamos ver o que acontece. Hoje, se eu voltasse, eu falo, né? Eu trocaria meu patrimônio fácil pelo conhecimento que eu tenho na idade que a gente 20 anos. Posso, com esta experiência e bagagem com 20 anos? Com certeza. Eu recuperava de novo. Então,
Por quê? Porque, por exemplo, se naquela época eu fizesse isso no digital que a gente está fazendo em 2016, pô, cara, imagina o que a gente... Seria revolucionário, como foi. Bombar. Em vez de eu ir atrás da reunião com o cliente, ele falou, quero falar com o Aldo. Aldo, eu vi um negócio seu aqui, me mandaram, porque esses caras não dão like em nada, alguém mandou para ele, cara, vamos conversar? Acontecia só com as palestras, pô. Só com as palestras já tinha, cara, pô, alguém me falou, me viu, dá uma passada aqui quando você puder. Isso naquela época, imagina hoje. Ia ser fantástico, cara. Então, como é que veio isso? De experimentação. De entender que a minha comunicação não é para mim. A minha comunicação é para a turma, são para vocês. É o que a gente fez no seu exemplo. A gente, técnicos, gênios, tem o hábito de comunicar para eles mesmos. Entre silo. Entre o silo, mas ele escreve algo, um relatório, para ele mesmo entender. É óbvio que ele vai entender, ele que fez. Só que o relatório não é feito para ele. Ele é feito para os outros. Né? Ele não é feito... E às vezes não é feito nem para o círculo. Ele é feito para pessoas que não têm a mínima ideia do que... Então, fez o pentester, invadi, virei de ponta cabeça. E... Eu já estive nesse lugar já. Não é? Não, então, não tinha aí. É ruim, não é? Ele prova o valor porque... disso pro negócio, o impacto disso. E daí? Né? Por que eu tenho que arrumar as vulnerabilidades? Na consultoria, às vezes você chega no estágio, você pega uma shell, você pega um negócio, pô, você eu vou abafar lá, vou apresentar e vou abafar, e às vezes mas não consegue explicar. Ou não só, impacto, não tem valor aquilo. Tem valor pra você. Tem valor pra mim, mas pra mostrar pro meu amigo que é... E aí o técnico, eu falo... Pro seu ego. Vamos dizer assim. E pra mostrar pro meu amigo pra alguém, que também fazer um artigo, exato. Bug bounty, Sim. Enfim, tudo bem. Tem valor, turma. A questão é, o valor para você tem. As pessoas também têm que ver. Caso contrário, foi o que isso? O que foi que você fez? Você investiu tempo em troca de quê? O que voltou para ti? Se não voltou nada, você tá só perdendo tempo. E tempo não é reembolsável. Olha que interessante. Então, fiz um pentest animal. Ninguém entendeu nada, é a mesma coisa que não fazer. Só que aqui você gastou tempo. Agora, virei do avesso, caramba, mas... Aí o cara foi bravo. Especialista, é um absurdo. Ninguém liga pra segurança, o cara pode ser invadido amanhã. E aí o cara não faz nada. É uma vergonha. Eu fico bravo. E aí? Quem é responsável por isso? Você mesmo. Por que não vamos buscar novas formas de comunicar para que o outro entenda? Porque tem valor. Desde que o outro entenda e pague. Aí que vem essa... Pague por isso de alguma maneira. Porque seu salário é uma forma de investimento. Ou o ticket que te pagaram lá no Bug Bounty, etc. Como é que eu faço isso? Pô, técnico não é mais suficiente. Posiciona, aprenda a se comunicar minimamente para as pessoas entenderem, busca outras formas com humildade e conecte a uma forma de gerar negócio com isso. Seja negócio para si próprio, ideal, ou negócio para os outros, o que é legal também. E aí você atualiza o técnico para entrar nesse círculo que eu chamo aí sim, virtuoso. Se eu ficar só no técnico, agora eu sei invadir IA, faço... Como é que é? Agora, vacilo meu, tá vendo? Preciso me atualizar tecnicamente. O IA Injection é Prompt Injection. Prompt Injection. Que fantástico! Prompt Injection. E daí? As pessoas vão usar menos IA por causa disso? A Anthropic está preocupada com isso? O cara que está contratando IA porque ele acha que vai diminuir o custo operacional dele em 10% porque alguém falou para ele essa mentira, está preocupado com Prompt Injection? Deveria? Sim. Da forma que a gente comunica, já começa o que é Prompt Injection. Já é um problema. Agora, vamos vender a real? Qual é o impacto disso? Qual é a manchete de jornal? A gente falou disso lá, né? O que é a manchete do jornal do Prompt Injection? Se for bem sucedido, o que é que acontece de verdade? Aí é legal. Aí o Prompt Injection a gente guarda para as nossas rodas e fala, cara, o impacto para o seu negócio, olhando para o que eu estou vendo, é este. Opções. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Ou você chegar na conclusão que não era nada de tão grandioso assim também. Pode ser. Interessante, né? Então, é hora de você pegar o técnico e falar assim, vou me posicionar, me comunicar e gerar negócios para si ou para outros e me atualizar tecnicamente para a gente poder evoluir. Eu vejo dessa forma. Caso contrário, já tem gente falando que a IA faz o pentest sozinho. E aí? O que faz com os red team agora? Manda embora? Não, o cara eu sei. Mas tem gente pensando que dá. Tem louco achando que dá. E o louco que paga a conta. Ele vai deixar de pagar.
entender, ele vai questionar. Ele vai questionar. Ele vai começar a questionar. Aí E já vai começa a ter ficar louco perigoso. que vai demitir, Vai. demitir, Como vai se- pagar a rescisão do cara e depois daqui ele vai ver que vai estar errado, ele vai contratar novamente e vai Mas gastar é- novamente com hunting. Concordo. Com, né? Concordo. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. Mas eu, nessa posição, eu espero acontecer ou me preparo para evitar que aconteça? Eu prefiro a segunda opção. O que é se preparar? Eu construir valor, estou usando IA para otimizar algumas coisas, gerar mais resultado com o mesmo tempo, mas aí sou eu, Red Team, fazendo o técnico, o posicionamento, gerando negócios. Isso é multidisciplinar, né? Você tá- Aumentar repertório. Você está deixando de ser um especialista para ser um generalista. Tem alguns livros que falam sobre isso. Você até pode, assim... Você pode continuar sendo eu não diria especialista. que se torna um generalista ainda, porque você está usando a sua especialidade para chegar em mais pessoas. Você só está usando um meio, é um canal. Com técnica é um canal. Mas e a parte do negócio? Pô, aí eu vou puxar a orelha. Se você é um técnico e não entender o negócio que você está ou atacando ou protegendo, já é um erro com IA ou sem IA. Você está aí fazendo o quê? Você não entendeu o business do qual você é inserido? Indústria financeira, é tudo igual. Não é não. Tem banco que o core business é empréstimo consignado. Tem banco que o core business é cartão de crédito. Tem banco que o core business é corrupte. Então, entendeu? E aí? Mas quem paga o salário sabe. Então, o cara sabe, mas e você que está fornecendo o serviço? Está inserido neste contexto? Ou você só está vendo servidor, ataque e flag, CVSS? Aí, cara, você está aqui, ó. Então, qual é o contexto? Então, ainda nesse cenário, eu ainda acho que é o especialista com mais repertório. O generalista, ele olha o técnico com menos ênfase e começa a entender mais como gerar negócios e traz alguém especializado para ajudar a manter a profundidade técnica. Aí você começa a ter um generalista e apoio especializado. O Milagres, é interessante isso que você está falando para a gente. Posso narrar aqui, né, Gabriel, uma coisa que aconteceu, uma experiência na minha vida, né? Por exemplo, sempre fui um cara que me dediquei à segurança ofensiva, né? Pentest, teste de intrusão, enfim. Fazia curso, uma porrada de curso. E vi caras muito melhores do que eu em segurança ofensiva, que são referências do Brasil, na América Latina e no mundo. Caras realmente foda, vamos dizer assim, né? Rasgar a palavra foda. Só que o que eu notava? Teve uma fase ali da minha vida que eu comecei a notar algumas coisas. O pessoal falava, buzzword, Cyber Threat Intel, DevSecOps. Cara, eu começava a ver aquilo, eu falei, cara, não é só buzzword. Aquilo é tendência, isso vai virar. Eu comecei a entender mais de DevSecOps, comecei a entender mais de Threat Intelligence. Hoje, estou até na pós lá, que o Milagres da aula, né? Da Darius, muito boa, da coordenadora Andrea Tomé, o jabazinho. Esteve aqui, mas, né? assim, foi importantíssimo para entender e realmente entender essa coisa de transformar o risco, né? De um pentest, de você vender uma vulnerabilidade para o impacto, de você falar a nível de um apetite de risco, de falar de KRIs, né? De indicadores ali, de tolerância, de você falar de um BIA. Então eu precisava disso, careceu para mim entender mais disso, porque o que eu via? Um cara que era foda em segurança ofensiva, ele ficava preso na tecnologia. Ele falava do CVE, que ele achou. E eu não, já contava. Cara, essa vulnerabilidade aqui, eu contava um seriado, parecido com o Mr. Robot, uma história inteira. Perfeito. Pelo conhecimento que eu tinha em segurança ofensiva, em Threat Intel, em desenvolvimento seguro e até de risco. Era capaz de ir muito mais além e um cara menos capacitado, vamos dizer, com menos intelecto. Mas eu tinha ali, eu formei certas, vamos dizer assim, microespecialidades. Então, eu queria me tornar, assim, vamos dizer, eu estou fazendo dessa forma, me tornando generalista, mas com microespecialidades, né? Uhum. Por exemplo, eu fui lá, mergulhei um pouco em desenvolvimento seguro, um pouco de segurança ofensiva, um pouco de risco. Isso aí, porque eu acho que isso é fundamental, né? Isso vai mandar no futuro. Uhum. Porque se você não tiver o conhecimento... Por exemplo, eu cheguei a ver, infelizmente, né? Participei de mesa de board do CISO, cara.
tá na mesa do board o cara de infraestrutura, o gerente de infraestrutura dando aula pro CISO e o CISO não conseguir entrar na conversa e eu debatendo com o gerente de infraestrutura e falar, amigo, você tá errado. A sua visão com relação à segurança está totalmente errada. Assim, 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 assim. E o CISO não conseguir entrar na conversa. Cara, isso é o pior que pode acontecer. É claro que a gente fala, vamos falar a linguagem do negócio. Mas também não ter o básico, eu acho que é um erro tremendo. Concordo. Pro cara que é, nesse caso específico... Pro cara que não tem o básico. Então, às vezes, a gente fala, vamos falar a linguagem do negócio. Tem muito essa coisa de comunicação, mas de você não correr atrás do básico, que é o risco, ali o arroz com feijão, porque isso é o arroz com feijão. É muito decepcionante, porque você chega nessa parte da venda do executivo, você senta lá e você sente que o cara não cooperou em nada. Você está sendo engolido. Cara, é a pior percepção do mundo. Concordo. É a pior. E eu passei muitas vezes por isso. Por isso que eu decidi vir para Risco, para conhecer um pouquinho mais de GRC. Porque eu falava, cara, em cyber, os caras falam tanto de GRC, parece que é uma coisa que é intocável. Mas eu queria entender porque isso parece silos, né? Não é tão compartilhado os riscos numa companhia, como isso é vendido. E parece que o risco não se comunica com Cybertrend Intel, com Red Team, com segurança ofensiva, com desenvolvimento seguro. É um erro, com certeza. É um erro. E aí eu fui mergulhar nisso. Então, essa parte de você ser um generalista e ter microespecialidades, eu acho que funciona muito. E eu passei por isso na carreira. Eu fui vendo caras muito melhores do que eu, especialistas, mas eles não tinham esse poder de ver um pouco mais de DevSecOps para entender o Cybertrend Intel. Aí eles reproduziam uma foto e eu reproduzia um filme. Era completamente diferente a minha narrativa. Que técnica você usou? Você sabe, você já contou aí, mas qual foi exatamente essa técnica? Eu contava uma storytelling, né? Um storytelling. Storytelling é uma técnica. E o storytelling vai para o storytelling, que é a venda. Então, eu já tô... o que eu quero no futuro é desenvolver tanto meu storytelling para partir para venda, para storytelling. Perfeito. E o que você falou é uma confusão que acontece e você tocou muito bem. Não confundir generalista com não saber nada das coisas. Generalista, você falou bem, é aí que veio a grande diferença. Você entende bem de todo o contexto, você não é profundo em todos eles, porque você é um especialista. Vou dar um exemplo, você dirige um carro, mas não necessariamente ser um mecânico. Você pode ser também, mas aí vai exigir tempo de investimento. Então, ser um generalista eu sei o que é um SecOps, como opera, o que é o processo, mas o especialista é o Aldo, o especialista é o Gabriel, o Red Team, especialistas são eles. Eu não sei mais executar um teste de invasão, mas eu sei o contexto, eu sei o que um GET faz, eu sei o que um post faz, sei o que um top 10 existe. Eu sei dialogar, mas se você me perguntar, qual foi a última vez que você fez um prompt injection? Eu não fiz, eu não estou mais trabalhando com isso, mas eu entendo o que acontece, eu vou atrás, entendi. Porque agora dá para conversar, dá para entender o risco. Você sabe quem chamar para explicar também. Chamar, mas assim, eu já entendi o que é até. Sem fazer, eu não preciso eu mais fazer. Porque aí eu me tornei um cara que eu tô pegando um pouco de tudo para poder conversar, para poder dialogar. Mas se me perguntar, faz, eu vou precisar de um tempinho, vou conseguir. Mas com certeza você só conseguir mais rápido. Mas, por exemplo, no seu exemplo, você foi um cara que no passado... arranhou lá, não fez uns pentests. Eu comecei em pentest. Começou em pentest. Eu comecei em pentest. Então ele só não atualizou. Isso é importante demais, né? Mas porque eu mantenho o mínimo ali. Então, por quê? Porque senão eu não vou entender nada. Eu vou me perder nas conversas. Sim. Eu preciso disso. Você falou do Prompt Injection, né? Por exemplo, você vê, eu tô atualizado. Mas quantas vezes você testou isso? Não, eu não estou trabalhando em teste, eu não estou fazendo pesquisa laboratorial com isso, como eu sei que tem gente que está, porque eles são especialistas. Mas eu sei que o bagulho está acontecendo. Eu sei que existe esse tipo de método. O impacto que ele gera depende. Mas existe. Então, isso é legal saber. Agora, não saber nada, não sei o que está acontecendo, aí não é generalista. Aí é perdido mesmo. O Milagres, e o profissional do futuro agora com inteligência artificial? Como que fica? O que você acha que o profissional de cibersegurança tem que estudar agora, a partir de agora? Porque, assim, dando exemplo, em AppSec, por exemplo, inteligência artificial, né? A gente tem muitas inovações de várias. Todo AppSec, só que tem um problema lá de custo de tokenização das IAs, né?
Achar as vulnerabilidades é caro. O Brasil não está preparado para isso. A gente vê muitas empresas imaturas em desenvolvimento seguro. A gente não tinha resolvido os problemas de desenvolvimento seguro antigos que a gente tinha, e agora tudo isso foi multiplicado, escalado com inteligência artificial. Só que o que isso está provocando? Para o que a gente não tinha, que era a arquitetura, que é uma mão de obra mais nobre, e tem poucos arquitetos aqui no Brasil, e poucos AppSecs nota 9 e 10 aqui no Brasil, isso se tornou um câncer. Então, assim, tá num nível assim, o quanto que eu invisto de IA, que é um apetite de negócio que eu tenho que investir, mas eu mudei, vamos dizer assim, o problema que era de desenvolvimento, que era o TTM, o Time to Market, eu empurrei para validação. Ou seja, eu tirei o tempo de desenvolvimento, eu desenvolvi mais rápido, mas a validação eu não mexi, está sendo cara. E vai ser mais cara, porque eu vou precisar de mais arquiteto e mais AppSec nota 9 e nota 10. Então, como que eu faço isso? De você saber o momento de você parar. De você falar, cara, o que eu estou gastando de inteligência artificial está realmente inovando aqui, o tempo de entrega está rápido, mas eu preciso parar porque aqui eu não tenho mais governança, eu não tenho mais validação. Como que você faz isso? Você reparou que você usou uma ferramenta e ela é meio. A pergunta que eu te faria é, para que você está usando tudo isso? Qual é o produto fim? Porque o produto fim não é o desenvolvimento. O produto fim é o produto final disso tudo. Qual é este produto? É o que vai pro mercado. A sua pergunta foi legal, porque é uma pergunta que empreendedores têm feito também. É assim, tem muita IA, qual que eu uso? Já viram essa? Qual que eu uso? Deveria estar usando? Eu sempre faço a mesma pergunta. Qual é o seu produto final? Meu produto final é o copo. Tá. Você quer desenvolver esse copo com a mesma qualidade e mais eficiência, sem mágica, certo? Certo. Então tá bom. Aí eu vou começar a olhar as ferramentas disponíveis como meio. Para gerar esse copo, tá o mesmo custo ou mais barato com IA? E monitorando a ponta, porque o que importa é isso aqui, não é o resto. O resto é meio. Você vê que na sua fala você usou mais o meio. IA nos pontos certos da esteira, e aí quando você chega na validação, a validação está mais cara. Cara, quanto e por quanto tempo para fazer esse copo? Porque mais cara talvez fique mesmo, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. A empresa topa o investimento de subir o custo de fazer o copo. Estão sendo cobaias, né? Em vários aspectos. Assim. Topa. Se a resposta é topa, a próxima é por quanto tempo a gente topa. Tempo? Porque vai ter um over imediato, que agora são as pessoas mais os tokens. E aí a gente vai depois começando a calibrar. Não topo. Então não começa. Mas nesse meio que a gente está entendendo isso, a gente está tendo uma superfície de ataque bem ampla. Claro, né? Está piorando o cenário. Está piorando o cenário. Está absurdamente. Então, quando você fala do profissional do futuro, encaixando a próxima pergunta, não é o que só executa, é o que entendeu essa lógica. Essa lógica. Essa que eu te falei agora, acrescentando um produto, eu acrescentei um elemento. Então, qual é o custo de gerar este produto, de toda a esteira e quanto a gente topa? Ao mesmo tempo, eu estou acelerando um lado, sufocando o outro, e mais do que pior ainda, eu nem estou sufocando, eu estou abrindo mão, em alguns casos, outros não. Se você abrir mão, aí não é só a superfície que aumenta, você vai criar, não é mais um copo isso aqui, você vai virar uma peneira. O seu produto final vai perder, não é nem cyber, ele vai perder credibilidade, só que virar cheio de buraco, eu não ponho mais água, logo o seu copo perdeu utilidade, você vai perder negócio. E para você resgatar essa confiança... Difícil, vai custar muito mais do que os tokens mais os analistas. Então, onde que a gente mede? Sempre, na minha visão, olha pelo produto final, quanto ele ainda está e vai balanceando. O que me assusta ou me preocupa é a galera fazendo big bangs. Entendeu? Então, isso é um pouco do apelo comercial. A galera cai um pouco nisso. Então, não muda que o código que antes era uma semana, 2 horinhas tá pronto. Pá, olha aqui, ó, eu mesmo fiz no Lovable. Sem desenvolvedor. Pá! E aí o cara fez no Lovable, aí o hacker falou assim, eu peguei sua base em 2 minutos. Teve um meme disso aí. Agora, você não acha que a gente está assumindo muito esse protagonismo de definir o apetite de risco do negócio? O negócio não está definindo. Porque assim, o quanto mais rápido, é um negócio que deveria falar, cara, eu quero ir o mais rápido até aqui. E de repente a gente, vamos testar a ferramenta, vamos gastar com isso e ter o orçamento liberado para a segurança e vamos fazer isso de maneira mais rápida, desenvolvimento. De certa forma, é como se nós, que somos técnicos, estivessem decidindo pelo negócio. Por uma coisa que não existe, porque
poucas empresas você vê um apetite de risco bem feito, alguma coisa assim, para acompanhar e falar, não, eu estou acompanhando o apetite de risco da companhia, o que está sendo feito, o que a empresa deseja, as missões e os objetivos, só que fica meio implícito, né? O ponto, agora eu vou te colocar na situação. Qual foi a pergunta qual a pergunta da sala que o Aldo lembrou hoje? Você lembra? Quando a gente chegou aqui? Era da... Que se você é um profissional de negócios. Foi? Pergunta da sala de aula. O que você falou para mim agora? Você separou. Nós, técnicos, eles, negócios. Então, aqui já começou o primeiro erro conceitual. Ou vocês todos são negócios, ou não sei mais o que vocês estão fazendo. Porque ou estamos juntos, ou não. Ou não. Vou te trazer para a mesa, então, do negócio. Você está junto. Então, você está assumindo um papel que alguém não está vendo. E ele é importante. Para fazer o quê? Gerar negócios juntos. É o futebol. O lateral está meio manco, mas você com o volante, então, vou cobrir. Até para influenciar e a gente juntos poder gerar um ecossistema de negócios rentável, valoroso. Mas esse know-how não está com a turma que está lá, está com você. Você tem uma escolha aqui. Agora o Matrix. Pílula vermelha ou pílula azul. E a escolha tanto faz, porque você já sabe o que você tem que fazer. Você vai ajudar. E você vai dar a visão. E eu convido você a fazer isso sem falar que não dá. Porque dá. É achar meios. Quando você falou do apetite, de forma governança e gestão, é verdade, poucas empresas têm, mas de forma implícita todas têm, sabe por quê? O empresário, o empreendedor, ele sabe o que é risco desde o momento que ele falou assim, eu vou colocar dinheiro nisso. Pronto. Naquele momento, ele sabe, consciente ou inconscientemente nos mais imprudentes, que aquilo ali tem um risco. Risco de perder tudo, ou pior, de ficar devendo ainda. Então existe um risco financeiro imediato para o bolso dele. Ele sabe disso. O que você está trazendo para a mesa é uma visão de risco que pode atrapalhar ou impactar esse sucesso, numa perspectiva de utilização de uma buzzword, de uma tecnologia que ela não é só uma nova tecnologia simples, ela é transformadora, ela é exponencial, que eu chamo. Ela não é mais uma tecnologia que vai ajudar você a fazer o seu trabalho melhor. Não, ela vai mudar a forma com que você faz. Totalmente. Já mudou. Já mudou, mas ainda bem mais. Para algumas áreas já mudou muito mais. Mudou, criou novos negócios, novos empregos. Já é um impacto, mas ainda vai além. Cargos, vai além, com certeza. Né? Eu tenho uma visão de que vai transformar, igualzinho transformar a energia elétrica, o vapor sendo substituído pela energia elétrica lá atrás. É o mesmo impacto. Então, a energia elétrica ela demorou 40 anos para se adaptar à indústria. Não sei se vocês sabem isso. A indústria é a energia elétrica. Né? Melhor colocar assim. Por quê? Porque as pessoas estavam tentando adaptar a nova tecnologia na arquitetura do vapor. Porque é o que elas dominavam. Só que não. A energia elétrica muda tudo a arquitetura. Ela muda tudo o formato. Total. Ela não é uma coisa que você adapta. O que a gente está fazendo exatamente agora com a IA? A gente pega a tecnologia que é exponencial e está adaptando a processos que a gente domina para fazer eles melhor. Mas não é só isso. Senão o crescimento ele é normal, ele é um acelerador. Mas não, você vai mudar toda a forma. Só que isso não vai ser tão rápido porque as empresas não conseguem transformar sua arquitetura de negócio tão rápido assim. Você gera um problema. Mas vai acontecer. E vão mudar. O que a pessoa tem medo, vou perder meu trabalho. Se você ficar na inércia, vai. Mas não, vão surgir outros, como já surgiram. Sim. Então, de novo, com este conceito posto, mais até teórico, voltamos para o processo de desenvolvimento seguro. O produto, a IA sendo usada no processo que a gente já domina para fazer a mesma coisa mais rápido, que na real é essa, que então, na verdade, a gente poderia estar discutindo fazer completamente diferente, um modelo completo, com um risco e benefício equilibrado. Qual é esse modelo? Não sei, cara. Mas se eu souber, eu vou vender. Percebeu a oportunidade? Quem achar primeiro. Uma oportunidade. Não, tem várias oportunidades. Porque a gente ainda está tentando usar uma tecnologia exponencial no processo conhecido. Você mesmo usou tecnologia no Dev. Sim. No processo de DevOps. Nem vou colocar o SEC. E aí está sufocando o que? A validação. Processo existente, tecnologia exponencial. E o pior é que o que está acontecendo também, por exemplo, nesse momento, usando inteligência artificial na área de desenvolvimento, acelerando o desenvolvimento, mas olha o tamanho da encrenca para a segurança. Porque eles estão acelerando o desenvolvimento inteiro e já o orçamento de segurança já para a PPSec, vamos dizer, a gente tem o costume de falar, contrata o pentest daquela empresa mais barata, fala que eu tenho 20 mil, 25 mil para fazer o pentest, vê se aquela consultoria aceita para fazer.
Nunca é um pentest desafiador de uma consultoria boa, grande. É a mais baratinha para ver qual consultoria se sujeita numa grande corporação. E aí o cara que está fazendo a PPSec, ele está usando as ferramentas, as camadas de segurança de 2018 e 2019 para o que a gente está fazendo agora com inteligência artificial. Então, a gente está criando uma superfície de ataque, cara, tá absurda. A gente está correndo risco. Então, eu acho que esse risco é um dos maiores de 2016, né? 2026. De 2026 agora onde a eu gente concordo. E o que nós podemos... aí eu vou usar um método simples. O que está no nosso controle ou no nosso poder de influência para reverter ou para ajudar que isso seja um pouco equilibrado? Aqui que está o desafio. Porque se eu falar que pô, a superfície está aumentando, as pessoas vão parar de usar por causa disso? Não. Não. O negócio vai abrir mão? Não. Não. Porque eu tenho um outro risco, por exemplo, no efeito Brasil que a gente está hoje, tem outros riscos maiores que esse, por incrível que pareça. As margens pressionadas, as empresas abrindo recuperação judicial, as empresas fechando, perdendo cliente. Esse risco, pode falar, ele é pior, sim. do que a superfície de ataque. Sim. A questão é que a superfície de ataque, ela é um negócio que, pô, se eu sou atacado, eu quebro? Não, o cara assume. Só que ele assume consciente, porque alguém fez essa pergunta para ele, também não. Então o cara só vai. Porque ninguém teve coragem de falar. Tem gente que tem medo de falar que tem superfície de ataque na empresa, sabia? O cara fala que tá tudo bem. Não foi errado? Então, vocês sabem disso. Sim, por quê? Porque bastante. tem medo de ser mandado embora. Sim. Só que ele vai ser mandado embora. Por quê? Porque ele tá fazendo o trabalho dele mal. Porque ele é o cara da segurança. Ele deveria falar que nós temos um risco, pelo menos médio, de ser atacado a qualquer momento e o efeito disso é a gente perder cliente. O efeito disso é a gente criar uma dúvida na cabeça se o cliente deveria ou não comprar conosco. Isso não é você fazer seu trabalho mal, é fazer seu trabalho. Ah, mas o cara vai me mandar embora. Sério? Então vamos fingir, né? Então vou fazer um pentest baratinho, só falar que fiz e pronto. Não vai conseguir nada, porque é baratinho, vai colocar quem para fazer, eu vou mostrar que o estagiário pra ainda vou falar que o relatório veio zerado, porque a gente é bom para um caramba. Então você vê como a mediocridade toma conta? Então é muito... Agora você não é assim, nós não somos assim. Então o que você vai fazer? Vamos lá. De novo, risco de negócio. Como é que a gente consegue ajudar essa turma? Porque ele está sendo pressionado por vender, ele está sendo pressionado por usar IA. Por usar IA de qualquer... Só para falar que está usando... Pô, aí a gente também está usando. Então, como é que eu posso usar isso a benefício e não a contra? Falar que dá de uma forma ou outra. E não que, putz, ferrou. Sim. Ferrou, pode falar, estamos ferrados. A gente tem que aumentar a governança, processo, o que realmente fazer o arroz com feijão que a gente não fazia antes. Muito mais, né? Então, mas a a IA pode ser usada para facilitar isso também. Sim. Só que é aquele negócio, é usar de uma forma, não é não usar. Que formas que a gente consiga extrair o benefício sem dar um tiro no nosso pé no médio prazo? O que é dar um tiro no pé? É usar dados desestruturados da própria empresa, por exemplo. Um exemplo real esse, né? Estou usando IA, muito bom. Eu consigo mandar uma carta certa para o endereço certo do Gabriel, sim ou não? Peraí, deixa eu ver aqui. Gabriel, tem 5 endereços. Então, qual é o certo? Aí vou pôr uma IA para adivinhar. Você tá de sacanagem. Você não sabe? A IA vai te dizer qual é o endereço certo que o Gabriel vai receber a carta feita à mão que nós queremos mandar e a gente não sabe. A gente está deixando na mão da IA o poder dessa escolha, né? O que Pois deveria A ser. decisão é sua, hein? E sabe o que a IA vai fazer? Ela também não sabe. Então ela vai fazer Unidunité, acredito que o meu endereço é esse. Vai. Aí você, amém. Faz de manda. conta que tá tudo bem. E chegou, em vez do Gabriel, chegou a carta pro alto. Só que essa analogia que você deu é uma analogia mais presente hoje em prospecção. Hoje o pessoal manda e-mail de prospecção, não só e-mail, né? DM de prospecção, usando IA, você consegue automatizar lá e você vai receber na sua inbox lá um monte de mensagem que Não significa nada. não significa nada. E olha que interessante. Parem de mandar e-mail e escrever post no LinkedIn com IA. Isso é uma vergonha para você. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que você fez isso. Isso é feio, cara. Por que é Vai feio? gerar um corte esse. Para com isso, meu. O e-mail chegou, sabe o que me marca? Vamos lá, eu também sou comprador até hoje. Eu fico com um asterisco, meu. Os caras não têm as manhas de mandar um e-mail direito. Imagina entregar alguma coisa que eu pedi. Pronto. Faz isso, continua mandando. Você entendeu? O cara tem as manhas de colocar um post no LinkedIn que ele mesmo fez. O que esse cara é capaz de fazer de bom? Por isso que a personalização, voltando lá no começo da nossa... A gente tá voltando pro né? começo, eu acho que é Começo, importante. por isso que a gente tá voltando para as coisas vintage, né?
Mas senão eu não escalo. Então tá bom, eu também uso IA. Mas eu uso IA como acessório, não como protagonista do que eu faço. Ela não me substitui a esse ponto. Sim. Até porque é o que você falou. Que diferença faz eu mandar 1000 e-mails feitos por IA, mesmo que eu acerte o nome da pessoa lá, Luiz Milagres? Cara, eu não vou ler. Entendeu? Agora, eu ouvi... eu quero falar com o Gabriel. Vou mudar a forma. Sem nada, não estou reinventando roda. Já viu a estratégia do... Ao invés de ir atrás das abelhas, eu faço um bom jardim que as abelhas vêm? Sim, total. O seu post com IA não faz esse trabalho. Entendeu? Não tem como. Agora, usar a IA para fazer um estudo e eu escrever, analisar... Amplificar, né? O que você já... Exato. E aí amplifica quem já é boa. E amplifica o ruim também. Amplifica o ruim e o bom, né? Entendeu? Então, eu super a favor, mas eu gosto, talvez seja eu. Alguém pode falar, pô, Milagres, discordo e colocar uma coisa diferente, mas... Quando você percebe, dá a opinião de vocês, você acessa um chat de uma empresa, você percebe que ele não é uma pessoa, ele é um robô. Ninguém quer conversar com robô. Não, não quero conversar com robô. E aí você faz um post de robô. Cara, o que eu mais odeio é quando eu tenho um problema com alguma empresa e eu tenho que conversar com o robô, cara. É que eu não sinto a outra pessoa. Eu fico desesperado, porque o robô nunca acerta o que eu preciso. Se o robô for tão bom que eu não perceba que ele é um robô e que ele resolve um problema, beleza. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, percebeu? Então, agora, dá para usar IA no atendimento? Dá e deve. A questão é, acerta no qual é a demanda. Demandas de dúvidas primárias, agora reclamações... Dependendo do cliente, eu acho que já Mas o problema é que a gente não está estudando esse processo. A gente não está fazendo aquele diagrama parecido com a espinha de peixe, ou o turtle, de falar as entradas, os inputs. Perfeito. A gente não domina isso. A gente está deixando a IA fazer. A gente não está dando o contexto exato para IA. A gente está jogando para o alto e falando, IA, faz isso. Se você usa IA, por exemplo, de ticket de suporte, para colocar numa fila... para filtrar e já colocar numa fila no atendimento, onde a pessoa, o cliente, já vai receber um suporte mais personalizado desde o começo, e isso representa, sei lá, 10, 20% a menos de tempo, isso é um ganho legal de IA, por exemplo. Isso é um ganho muito bom de IA. Você entendeu? Mas olha a dinâmica, você entendeu o processo para falar isso. Sim. Então, você não jogou. O que tem acontecido, a gente está começando a ficar preguiçoso já. Então, entendeu, e nem só entendeu o processo, entendeu o que ele vai gerar de valor. Qual é o produto final, que a gente esquece muito. Você vê como é muito rápido a gente esquecer e focar no meio. Qual é o produto final aqui? É o que o cliente seja atendido. E mais que ele rápido. Está me pedindo e mais rápido. E que estou abrindo mão de ele ficar feliz para que ele seja atendido rápido. Porque ficar feliz era falar com a gente. E isso custa. Mas ele foi atendido rápido, que de alguma maneira vai deixar ele satisfeito. Feliz é outra história. Pronto. Agora, jogar e falar que isso é escala, desde a época do robô, dos chatbots, já incomoda. Então, já era um saco. Era um saco já. Mas eu entendo, de novo, eu estou fazendo uma provocação para a gente só refletir. Agora, um post é sua imagem pessoal, que a gente estava falando agora há pouco. E é perceptível, e ninguém vai te falar que é feio. Então, eu estou te falando. Ninguém vai falar, ainda vai dar like, tá? O ponto não é esse. O que você está somando com esse post? O que sua marca pessoal está transmitindo? Está transmitindo que é um baita de um preguiçoso, desleixado. E eu gosto de coisas feitas, por exemplo, com capricho. Milagres. Então eu vou ler se eu sentir que tem capricho, intenção. Então sou eu. Eu queria voltar agora e puxar o gancho que a gente começou a falar, porque a gente já está encerrando o episódio, sobre growth e marca pessoal. Tem muito valor, e você colocou isso no começo da conversa, um empreendedor usar a rede social como uma alavanca ali para novos negócios, através da autoridade, marca pessoal dele. Eu acho que isso é algo muito claro e cada dia mais você tem mais cases de profissionais que vêm fazendo isso e gerando negócio através da marca pessoal. Só que no universo de cyber, a gente tem muitos técnicos, muitos estudantes, então tem um desafio um pouco diferente, não são empreendedores, não são empresários ainda, mas vão ser, ou se já são. O estigma de você se expor, etc., o cara se compara com outro cara que se expôs e não tem uma reputação boa. Como
Como você enxerga isso? Como é que eu vou conhecer o trabalho do técnico se eu não vejo ele? Não vai, né? Nesse caso. Então, e mesmo não precisa ser empreendedor. De novo, ser pelo menos um profissional de negócio. A partir da hora que você vai vender o seu serviço, o seu conhecimento por dinheiro para pagar suas contas ou para atingir seus objetivos, que eu acho mais interessante, eu preciso ver qual é a melhor forma. Ainda acredito nas redes sociais, mesmo sendo uma pessoa, um jovem, que uma experiência ainda uma experiência profissional ainda não tão robusta. Por que não? Então, alguma experiência ele tem. O que ele já pode compartilhar para que ele seja visto? Porque quem não é visto não é lembrado, mesmo é a rede social. Então, por que não investir nessa marca pessoal que hoje está mais fácil? Mas outro que não tem boa reputação. Tá bom, o que você aprendeu com ele de não fazer? Que isso ensina também. O que eu não quero repetir os erros desse cara. Então, talvez o conteúdo. O conteúdo, a forma. Geralmente é a forma e as mentiras que pegam, né? Eu diria, então, mas aí separaria ali, eu faria que mais o conteúdo. Porque a forma, talvez você use a mesma forma. Você pode usar a mesma forma, o mesmo formato que o cara usou para crescer na rede social. Só que o seu conteúdo é... Então, e aí você tocou num ponto bom. Crescer na rede social. O que é isso? É ter mais seguidor? Isso é fácil. Sai agora nós três aqui, os três vão bombar na rede social. Coloca o pé na frente de uma senhora, ela vai cair, rapidinho os três sobem na rede social. Você não quer mais seguidor? Viralizar a qualquer custo, você consegue. Então, você concorda que é o conteúdo? Acabei de falar um conteúdo esdrúxulo. Vamos trazer então para um cenário mais cyber? Também dá. Xinga alguém. Cria polêmica. A polêmica vai... A questão é, agora eu volto, qual é a imagem pessoal que você está mostrando? O que você está levando? Uma imagem de alguém uma babaca. Sim. Né? Isso vai te trazer qual retorno? Vai atrair um certo público. Vai atrair um certo público, mas que paga por você? Talvez não. Então volta a pergunta, para que você está? Qual é a intenção? Percebeu? Então qual é a intenção? A minha intenção é que eu possa compartilhar o valor daquilo que eu aprendi e que isso possa ser cada vez mais uma minha marca. Constrói, mas isso aí não vai trazer seguidor no começo. Pelo contrário, vai ser bem lento. É uma construção. Pegar um exemplo, Toguro. Há 20 anos o cara tá martelando isso aí, irmão. Entendeu? Para chegar agora e todo mundo falar que é fácil. Sim. De novo, goste ou não goste, eu respeito a técnica e a história das pessoas. O trabalho está sendo feito. Sim, sem dúvida. Então, é lento. Demora. E quando você coloca coisa customizada e pessoal, demora mais ainda. Ou não. Depende. Aí depende muito de você. Então, o que você já pode levar? E eu gosto sempre do critério. O que você pode levar de bom para as pessoas? Que isso pode não trazer seguidores imediatamente, mas vai trazer compradores, interessados, contratantes. Cara, eu não quero ser empreendedor, tá bom. Alguém interessado em conhecer você. E talvez você ser contratado por alguém. Então, eu prefiro ter este tipo de público do que o grande público que só está interessado em oba-oba. Porque não me compra nada, me enche o saco e ainda gera hater. Toma meu tempo. Então, para este profissional mais jovem, eu ainda vou na linha. Se posicione, comece a criar sua marca pessoal. Mas aquele ali fez. O que você aprendeu para você evitar de fazer? Uma das coisas que pega mal, copiar e não dar crédito. Sim, na área técnica... Não é? Dá crédito. Aprenda fala assim, enquanto não chegar a sua vez, aplauda do outro. Sim. E, cara, que coisa mais legal do que aplaudir é você, copiei, trouxe para cá, parabéns pelo trabalho, estou compartilhando com a minha rede o seu trabalho. Olha que bacana. Uma outra situação na tua vida, na tua carreira, quando você foi para fora e trocou aí um emprego estável, você correu o risco de ser taxado da tua família, dos teus amigos, classificar, Milagres é um maluco, Milagres é irresponsável. A gente está ainda aprendendo, né? No momento de aprendizado a gente vai errar e acertar. Só que a gente precisa sair da inércia, né? Para a gente tentar modificar alguma coisa. É o jogo, né? Você vai apostando cartas, né? O quanto de risco você está exposto. Eu até postei no meu Instagram geral, tenho 2, né? Um de negócios e um geral. Eu postei uma fala do Clóvis de Barros Filho, vocês devem conhecer. Sim. E aí me permitam parafraseá-lo. E vou tentar, assim, que ele falou assim: você é preocupado com a opinião da galera para fazer as suas coisas, foda-se a galera. Porque esta galera matou Jesus. Essa galera matou Sócrates.
Essa galera matou os grandes gênios e você, bundão, tá preocupado com a opinião da galera pra fazer um vídeo e postar no Instagram. Aí eu te digo, por quê? Não tem que ficar pensando nisso, cara. Porque o que acontece? A galera é a média. Então, se você pensar na galera para abrir um podcast, você não faz. Faça. E mais do que isso, se tiver que errar, erre com o seu próprio plano. Não no plano dos outros. Ou, por exemplo, você fala o outro, eu falo, pro azar do outro, cara. Mas eu aprendi um negócio aqui, eu vou evitar. E aí vem um pouco dos valores. Você vai copiar de alguém, dá crédito. Você vai pôr uma opinião, seja convicto, traga dados. Se alguém colocar uma opinião diferente, tenha humildade de falar assim, faz sentido? Ou se posicione, não faz e argumente. Não pode argumentar, tá com medinho, então não apareça. Não desce pro play. Então, aqui é marca pessoal. Por exemplo, eu não gosto de opiniões mornas, por isso que eu estou careca. Porque teve uma época que eu estava era um painel. E aí tiraram as fotos, aí eu tava meio pizza mussarela, meio calabresa. E eu falando de posicionamento. Quando eu vi aquela foto, eu falei assim, mas você é que vergonha, hein, Milagres? Você falando de posicionamento, você decidiu se você planta cabelo ou se arranca cabelo. Tome uma decisão, homem. Tomei a decisão mais fácil. Peguei um Mach 3 e estamos aqui hoje e eu estou feliz, me sentindo mais bonito do que naquela época. Me sinto bem. Por que você não quis plantar? Porque eu sou um mão de vaca. E ia aparecer cabelo de boneca artificial. Então, isso sou eu. Sou quem sou. Pronto. Me posicionei. Tem gente que gosta? Tem quem não goste. Cara, eu tô nem aí. O grande ponto é, tenha essa atitude. Com humildade e com abertura para os outros interagirem. Você não está certo todo o tempo. Se você acha que está certo todo o tempo, você está errado todo o tempo. Então eu penso assim, e o futuro ele é escrito, cara. Ele não é algo para você tentar predizer, não dá para prever. Então escreva. Qual é o futuro que você quer? Sempre perguntou do profissional do futuro, qual é o que você quer? E o que você precisa fazer para chegar lá? Você vai ver que a opinião da galera vai ficar pequena, muito pequena, porque o que você quer é muito mais importante, mas muito, do que qualquer pessoa que tem uma opinião diferente da sua. Mercado. Quem é o mercado? Quem é o mercado? E outra, quem é o mercado para dar uma opinião melhor que a minha sobre mim mesmo? Porque só eu me conheço melhor do que eu mesmo. Não tem. Então, como vai me dar uma opinião? Não tem condição. Então, por que eu vou ouvir o mercado, que é diferente de um feedback construtivo sobre um produto que eu estou construindo? Eu gostaria de ouvir a opinião de você. É diferente. Com humildade. Entendeu? É diferente. Agora, putz, Milagre, você tá maluco? Abriu um canal na rede social, você viu ali? Cara, você tem um canal? Não. Então, o que você tá falando, irmão? Viu aqueles caras? Eu não gosto de Ferrari. Sério? Você pode comprar uma? Não. Ah, tá. Entendi que você não gosta. Agora, se você não gosta e poderia ter uma e decidiu não gosto e não vou ter, aí beleza. Aí eu topo. Agora, você não gosta porque você não pode ter. Se você pudesse ter, você teria. Cara de pau. Entendeu? Então, de novo, pra que vai ouvir aula? Pra que vai ouvir? Diferente, de novo, e é o que eu gosto de viver, é estar em mesas de pessoas que têm experiências diferentes da minha. Empreendedores que estão à frente, e quando eu falo à frente, é ou em faturamento, ou em clientes, ou viver. Que hoje, por exemplo, no digital eu tenho muito disso, conhecendo essa galera, eu aprendo muito. Né? Caras aí assim, né, bombando, aí assim, seguidores qualificados e tal. Eu falo, caraca, meu, que louco. Como é que faz? Entendeu? Aí eu aprendo. E aí eu tento criar pontes. E aí, para mim, a melhor forma de impactar a vida das pessoas é deixar 0,01% daquilo que você aprendeu e ela falar que esse 0,01 serviu dela ser aquilo que ela queria ser, porque era o plano que ela tinha para ela e só faltava essa peça de 0,01 que o Gabriel, o Aldo e o Milagres falaram no podcast outro dia. Não é legal? Caramba, que legal. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO,
várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. E a QD7 também, cara, baita parceiro, uma empresa de serviços de cibersegurança. Então, cara, com certeza dentro de casa, sozinho, a gente não faz tudo, né? Então, a gente precisa ter um parceiro de confiança para nos ajudar, seja preventivamente ou em alguma atividade. Então, assim, é muito importante ter uma empresa parceira que conhece muito de infraestrutura. Então, o grande diferencial da QD7, além de fazer parte do grupo WZTech, com mais de 20 anos de atuação nas maiores empresas do Brasil e do mundo, cara, é o background deles de infraestrutura. Então, quando eles unem esse background de infraestrutura com cyber, cara, é uma solução completa que com certeza ajuda, é um diferencial para o teu projeto, um diferencial para a tua segurança. E agora, né, uma novidade não tão recente, mas o portfólio ainda mais completo, né, com Akamai, Nutanix, Palo Alto e Arista. Então, quando a gente pensa nos principais players de mercado, que são líderes, né, inclusive em quadrante mágico do Gartner, somado a essa experiência de grandes profissionais e de tantos anos de atuação, com certeza a QD7 a gente super indica aqui no Cybercast, porque a gente sabe dos projetos, dos bastidores, o quanto os caras têm ajudado de maneira efetiva, né, principalmente médias e grandes empresas. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc., e precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Show de bola, hein? Eu acho. Eu queria que, agora a gente encerrando esse episódio, gostaria que você falasse, a gente sempre fala isso, todos os episódios, para uma mensagem para a galera jovem, que é grande parte da nossa audiência, né? E além de dar uma mensagem final, né, gente, que é um conselho para quem está começando a carreira, gostaria que você falasse também dessa, que você falou agora no final, mas do que o pessoal do digital, o que você aprendeu com o pessoal do digital? Aprendo ainda, né? Aprende. Uma delas é essa. Por exemplo, o que se posicione, grave um vídeo, põe a cara lá, fale o que você tem para falar, porque o que você sabe, só você sabe. Ah, mas ninguém vai ligar de novo a galera? Põe lá. Teve um negócio que o pessoal fez com o IA que eu achei muito legal, que ele colocava uma pessoa, aí colocava assim, a Milagre está aqui no centro. O que são 100 pessoas? Bum. Vocês viram isso ou não? O que são 1.000 pessoas? 2.000 pessoas? Vocês não viram? Procurem, tem vários desses. Eu vou ver se eu faço um meu também. A gente fala assim, nossa, só 100 pessoas me seguem. O que são 100 pessoas? Fisicamente com você, vocês têm ideia? É muita gente. Muita gente. O que são 1.000 pessoas com você, ouvindo o que você está falando? É muita gente, cara. Muita gente. E você aí, mas o outro é o outro. Faça o seu. Qual é o seu? Ter 1.000 pessoas querendo saber o que você fala e falar algo bom que agregue é fantástico. Mas todo mundo começou com zero. Que começa. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você vai aprender alguma coisa. Qual é a melhor coisa? Vai dar certo. O que é errar? Errar é não fazer nada. Só não tem outra opção. Faz. Põe a cara. Vocês abriram o podcast. Teve o episódio 1, não teve o episódio 1? Deve ter sido um baita negócio estranho o episódio 1. Mas vocês já estão o quê? Nos 100 episódios, mais ou menos? Quase 40. 40 episódios. 40 episódios depois, pô, vocês já estão craque. Mas vocês ainda estão aprendendo. Então, mas comparado ao primeiro. Sim. Você vê a visão positiva. No 100º, você vai olhar o 40º e fala assim, mas era ruim. Cara, é louco, é muito legal. Mas vocês tiveram que dar o primeiro passo, fazer o episódio 1. Tinha outra opção, não fazer nada. E imaginar como seria e criticar quem fez. Outra coisa, já repararam que quem critica é justamente a galera que não está fazendo nada? O empresário bem-sucedido não critica o empresário que está começando. O cara que é fortão da academia não critica o frango que está começando.
Enche o saco, mas não critica. Por quê? Porque ele também já foi o cara que estava começando. Quem critica é o que está em casa reclamando que não tem uma série nova na Netflix. Esse canal do Milagres, hein? Olha lá, tá se exibindo, tá se achando, né? Eu sempre falo, deixa as pessoas falarem, só não seja você a que fala. Falar das pessoas, meu critério é esse. Se for coisas boas, ou se for para ajudar. Se for para falar mal, eu vou pegar um café. Aí vocês falam. O que agrega? Então, várias dicas aqui. Para o jovem fuja desses papos que são negativos. Começou a falar mal de uma pessoa, sai da roda, cara. É porque é gostoso, parece uma fofoquinha. Para com esse negócio. Porque isso, na verdade, é uma baita distração. Pensem em ser mais produtores em rede social e menos consumidores. Quer fazer algum negócio? Faça. Se você errou, aprenda. E sabe o que você faz? Faz um vídeo sobre o que você aprendeu. Entendeu? O que você aprendeu com isso aí? Posso fazer um vídeo hoje do podcast? Como é que foi? Faz um vídeo. Quantas pessoas vão ver? 2? Oh, que maravilha, 2 pessoas que você não conhece viram o que você estava fazendo. Então faz. Quero arrumar um bom emprego em algum lugar. Como é que você pode se posicionar? E aí, de novo, a rede social como uma aliada para que talvez essas pessoas possam te ver. E se elas não te verem, alguém vai ver, o que é seu vai chegar até você. E se tiver que errar, erre com o seu próprio caminho. Não siga a manada. Acho que é muito, deve ser... Eu não cheguei, né? Morri ainda, então não sei dizer. Mas deve ser muito frustrante você chegar no final de tudo e falar assim, putz, devia ter feito aquele negócio, né? Mas por que você não fez? Porque a maioria estava indo para lá. E você seguiu. E como bom boi, quando você segue a manada, vira hambúrguer. É isso, afinal. Então, por que você não faz outra coisa? Tenta outra coisa. Qual é o pior cenário? Virar hambúrguer defumado. Mas pelo menos você fez o seu. E no final fala assim, cara, tentei algo diferente. Aprendi, tem uma história para contar. Vende essa palestra por uma quantia de dinheiro, faz um dinheiro adicional, vende a próxima e faz um negócio. Pô, Milagres, mas esse negócio de bar, você foi pro bar que tinha dinheiro. Pô, pra caramba. Mas começa. Pô, vai um garçom, depois você ensina novos garçons, depois você faz uma escola de garçons, depois você ajuda a ter emprego para os garçons, você já tem 2 negócios novos que você pode fazer. Por que você não tenta? Qual é o pior cenário? Falir. Se você falir, agora você tem uma história de como não falir negócios. Grava um vídeo e divulga. A gente nasceu pelado, né, Milagres? Não é? Então assim, cara, só faz o seu. Jovem, você não tem experiência para trocar por dinheiro, então invista seu tempo. Depois venda a sua experiência por dinheiro. Se você quiser vender tempo caro por dinheiro, pode conseguir e vai durar pouco tempo. E você vai ficar sem dinheiro. Então pensa nisso. Milagres, foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado. Gostaram? Opa, adoramos. A gente fazendo já um convite antecipado, depois a gente volta falando de outros assuntos. Com certeza. Tá comigo. Pessoal, muito obrigado e acompanhe nas redes sociais, Spotify, YouTube, Cybercast BR. Obrigado, pessoal. Aldo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.